Aí com muita categoria. Até amanhã. Um abraço Até grande. amanhã. Tchau, Manuel. Até. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. 17h01 está no ar, Esporte em Debate, até às 7h30 da noite, muito esporte, informação e opinião, aqui no AM 1170 e FM 85.7, faixa estendida para Campinas e toda a região, AM 1270 para Ribeirão Preto. E em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esporte em Debate, a apresentação de hoje de Carlos Batista. Produção de Júlio Nascimento. Comentários de Carlos Henrique, o Bate Pesado. E Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, de Tigerman, o Tigrão. Bandeirantes. Mesa de áudio, Alexandre Almeida. Gravações e imagens no YouTube de Joelcio Cardoso. Equipe técnica que tem o comando de Gil Kleber. Direção geral é de Rodrigo Neves. E a direção de esportes é comigo, Brasil, Carlos Batista. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 971021493 é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes para você participar conosco. E a pergunta do dia é a seguinte: o que mais tem decepcionado nas campanhas de Ponte Preta e Guarani? Guarani e Ponte Preta no Paulistão. A pergunta vale para os dois e você pode já, a partir deste momento, mandar mensagens de áudio até 40 segundinhos para dissertar a respeito do tema e também mensagens de texto. Participe, 971021493. Legal demais ter a sua participação. Jornalista Júlio Nascimento. Oi, Júlio, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, né, Batista? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no Esporte em Debate, sempre uma honra. E claro que a campanha dos dois times é meramente decepcionante, né? Até acredito que o torcedor ponte-pretano se decepcione mais em comparação ao torcedor do Guarani, porque o Guarani, apesar dessas oscilações em 2022, fez grandes jogos contra Santos, contra São Paulo, conseguiu uma grande vitória no derby. Tudo isso deixa o torcedor mais aliviado em relação à campanha, mas o Guarani está num grupo em que, se tivesse um pouquinho mais de regularidade, estaria sem problemas para se classificar para a segunda fase, né? A gente viu o Corinthians com tanta facilidade dentro desse grupo A confirmar a classificação
E o Guarani, se tivesse um pouquinho mais de atenção em alguns jogos, estaria numa condição muito mais confortável. Claro que o torcedor ainda sonha com a classificação. O Campeonato Paulista seria tão maluco, né? Um regulamento, às vezes, tão complexo que, ao mesmo tempo que o time está ali um pouco preocupado com essa questão do rebaixamento, também está de olho na classificação. É uma campanha ambígua do Guarani, vamos colocar assim. E o torcedor da Ponte não. O torcedor da Ponte completamente angustiado com esse cenário final de primeira fase do Paulista. Primeiro pelo calendário, 2 adversários dificílimos e também pela questão da tabela, né? Entrou na zona de rebaixamento no momento que não poderia. Então é uma situação de angústia para o torcedor da Macaca e também frustrante por tudo aquilo que foi prometido na pré-temporada para o torcedor pontepretano, né, Batistão? É verdade, daqui a pouco nós teremos aqui uma entrevista com o Hélio dos Anjos. Ele falou depois da derrota doída da Macaca para o seu concorrente mais direto, o Água Santa. Perdeu por 1-0, uma falha gritante, varziana do zagueiro Dedé. E teremos também aqui uma palavra do Daniel Paulista. Ele dissertou a respeito da derrota para o Palmeiras 2-0 no Allianz Parque em São Paulo. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço, boa tarde para você. Oi, Batista, boa tarde a você, principalmente ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes, espalhado por todo o planeta. Que todos tenhamos uma ótima semana. E a pergunta do dia é muito interessante, mas ela é muito abrangente, né? É até difícil de explicar, no caso da Ponte, por exemplo, qual é a única, não é, grande decepção. São várias. Então eu vou usar da seguinte maneira para explicar o meu sentimento em cima da pergunta. A Ponte, o todo é decepcionante. A Ponte tem, depois de 10 rodadas no Campeonato Paulista, ela tem dificuldade na parte física, emocional. A Ponte não tem nenhum conjunto, ninguém sabe qual é o time titular, trocou de técnico e está quase na segunda divisão. Então, essa é a resposta para a pergunta no caso da Ponte. E no caso do Guarani, a grande decepção é individual, porque eu entendo que o coletivo do Guarani não está tão ruim assim, mas os valores individuais e a atuação, cada um no seu quadrado, cada um no seu jogo, os erros individuais fizeram com que nesse campeonato até agora o Guarani perdesse pontos preciosos, principalmente o setor defensivo, Batista. E daqui a pouco vamos analisar o chance de gol, o site especializado nas questões matemáticas do campeonato aponta 60% de chances de rebaixamento para a Macaca. E vamos falar também da briga do Guarani. Por enquanto é contra o rebaixamento, mas também tem chance de conseguir a classificação. Então nós vamos analisar aqui matematicamente as chances, inclusive relatando os próximos adversários de cada time de Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão. Bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa tarde para você. Alô, Batista, um abraço para você, um abraço para os amigos da Bandeirantes. O cenário pelos lados do estádio Moisés Lucarelli é de terra arrasada. O torcedor está desesperado. A gente acompanha pelas redes sociais e realmente é um momento que há muito tempo eu não conferia, que eu não tenho em mente, de desespero, de decepção, de angústia do torcedor da Ponte. Mas a Macaca não caiu ainda. Ela está, eu acho que o chance de gol errou no cálculo. As chances da Ponte são muito maiores, mas muito maiores. A Ponte praticamente não tem um time para colocar em campo contra o Corinthians. Ah, mas vai tentar negociar, ver se o Corinthians abre mão, até porque ele não quis utilizar os jogadores. E aí, se dá uma zebra lá, como é que o Corinthians se explica com os seus torcedores? Ah, mas o Corinthians está dando de ombros, porque já está classificado.
esse jogo é mero cumprimento de tabela, lê do engano. Quem está pensando em chegar à final do Campeonato Paulista vai decidir em casa e vai ter o benefício de fazer a finalíssima em casa aquele que tiver feito ao campanha. Repita o finalzinho aí. A melhor campanha. Uma picotada aí. Repita a frase final. Aquele que fizer o maior número de pontos no campeonato todo, aquela equipe vai decidir em casa. E isso parece que é pouco, mas não é pouco não. Além disso, o Corinthians estreou um treinador com derrota no clássico majestoso no último sábado. E o Portuga vai dizer para os caras: ô gajos, estamos cá para vencer. Como é que perdemos a primeira? A segunda preciso do resultado. Conto com os senhores. E aí, vai sobrar para quem? Tá difícil, hein? Cenário horroroso. Daqui a pouco a gente esmiuça tudo, porque tem tempo pra caramba para você curtir a Bandeirantes até as 19h30, aqui no AM, no FM, nos aplicativos, no YouTube, no sinal de fumaça, no cochicho, onde você quiser. É isso aí, o WhatsApp está à sua disposição, 971021493. Já começo aqui a atender o pessoal mandando para cá suas mensagens. O Fábio Alves é bugrino e ele diz: boa tarde, esse Vitinho veio fazer o quê no Guarani? Fique igual o Rafael Costa. É tiração, tem que... É tiriça, né? Deve ser tiriça aqui. O corretor acabou colocando uma outra palavra, mas estou interpretando como tiriça. Tem que arrumar um meia. Esse Giovanni Augusto é fraco. Se o Regis tivesse, não estava assim. Nós não estava assim. Diz aqui o Fábio Alves Bugrino. Estou lendo aqui do jeito que ele escreveu. E o Wagner, que é a Ponte Pretano, vou resumir a Ponte Preta hoje. Um time derrotado, covarde, sem poder de reação. E ele continua dizendo que é medíocre ao extremo. Obra de diretorias totalmente incompetentes. Lamento, mas acredito que será rebaixada. Diz aqui o Wagner, que mora na Vila Padre Anchieta, em Campinas. O Tandy Negrão, que é Ponte Pretano. Boa tarde, Batista. O Marco Eberlin não conhece de futebol, como falam isso, é lenda. Se conhecesse, jamais permitiria a escalação do Dedé. Sábado, pois minha mãe, de 75 anos, sentada assistindo o jogo, falou assim: nossa, que jogador perna dura esse da Ponte Preta. Estagnado ele, diz aqui o Tandy Negrão. E o Edson Bugrino, senhor Daniel Paulista, gostou do time, isso é inacreditável. Temos um treinador derrotado, um elenco fraco, é nítido que tem que ter mudanças, mas nossa diretoria é omissa, isso vai custar muito caro, diz aqui o Edson. Por falar em Daniel Paulista, vamos aqui com as sonoras dos treinadores, as entrevistas do Hélio dos Anjos e também do Daniel Paulista logo após os jogos. A Ponte perdeu 1-0 para a equipe do Água Santa e o Guarani foi derrotado pela equipe do Palmeiras pelo placar de 2-0. Quem vai primeiro aí, hein, Júlio? Vamos ouvir o Daniel Paulista, Batistão, falando sobre a derrota no Allianz Parque para a equipe do Palmeiras. Bom, primeiro a gente tem que salientar algumas situações que dificultaram muito o nosso trabalho nessa partida de hoje. Primeiro, o adversário. Nós estamos falando de um adversário nível AA, né, campeão da América, vice-campeão mundial, e tem um trabalho e uma qualidade, talvez dentro do Campeonato Paulista, a melhor equipe tecnicamente e taticamente que nós enfrentamos. E acho que o Guarani fez um jogo aceitável aqui na casa do adversário, né, numa atmosfera positiva ao adversário, mas o Guarani foi guerreiro, foi valente dentro do que ele podia fazer. Ele tentou bloquear o adversário e, quando tivesse a bola, ter a coragem para atacar, incomodar, e incomodou.
haja vista que o Guarani também criou boas oportunidades, o Palmeiras também teve as suas, mas o Guarani também teve, não foi uma equipe que se portou durante 90 minutos, jogando por uma bola, jogando na pressão do adversário e jogando somente nos contra-ataques. Tentou fazer o seu jogo, é lógico que a dificuldade de tudo que envolvia era um obstáculo, mas dentro daquilo que a gente tentou fazer, o Guarani se portou de uma maneira satisfatória, mas infelizmente não foi o resultado que nós queríamos, nós não tivemos a eficiência nas oportunidades que tivemos de aproveitá-las e enfrentamos um adversário que fez 2 gols em dois lances altamente definitivos, né, dentro da partida. Um lance de pênalti e um segundo gol já nos acréscimos de uma bola desviada num chute de fora da área. Para você ver como o jogo foi equilibrado, né? Num primeiro tempo, um jogo bastante equilibrado, as duas equipes propondo o jogo, tentando encontrar espaços, tentando surpreender o adversário. Palmeiras com uma postura com o Jorge quase que atuando como um terceiro zagueiro pelo lado direito e o Scarpa sendo um ala, jogando bastante aberto pela linha lateral do campo, e isso nos primeiros minutos dificultou um pouco a nossa leitura de jogo, mas logo nos adaptamos a isso, principalmente com o novo posicionamento do Bruno, Ludic e Júlio, que faziam o lado direito da equipe de marcação em cima da equipe do Palmeiras, e a gente equilibrou logo a partida e começou também a criar boas oportunidades. No segundo tempo, logo no início, mais uma situação que dificultou, a lesão do Eliel, e nós não tínhamos um substituto para a posição dentro do banco de reservas, tivemos que ali criar uma improvisação com o Índio para ser um jogador para cumprir, principalmente no aspecto defensivo, a função, e quando tivermos a bola, jogar numa linha de 3 com o Índio fazendo a saída pela esquerda. Até certo ponto surtiu efeito, mas a qualidade do adversário em outros momentos, né, também conseguiu criar boas oportunidades por aquele setor devido a essa qualidade que a gente vem falando. Mas foi um jogo extremamente difícil também no aspecto de montagem, né? Nós fizemos treinamentos durante os dias que tivemos de uma equipe com o Diogo, com o próprio Iago e infelizmente o Diogo e o Iago sentiram nos últimos momentos do treinamento de ontem. Então toda a estrutura, todo o planejamento da partida estava montado com os dois, e o Diogo num treinamento de falta, né, que ele treina isso constantemente, acabou sentindo um desconforto muscular. O próprio Iago também num momento de jogada ensaiada que a gente estava treinando, também quando foi fazer um passe sentiu um desconforto, mas no caso do Iago foi reavaliado, foi medicado e se dizia apresentando condições para a partida, mas infelizmente dentro do aquecimento voltou a ter essa queixa e a gente teve que fazer a alteração do Iago, assim, às vésperas do jogo. E isso com certeza dificultou toda a estrutura, todo o planejamento montado para a partida, mas mesmo assim os jogadores que entraram, o próprio Ludic, Maxwell, em determinados momentos da partida também conseguiu contribuir, jogar no nível dos outros atletas, mas infelizmente a gente nos momentos capitais acabou falhando e isso custou caro para a construção do resultado positivo pelo adversário. Então, Batistão, o Daniel Paulista, ele falou muito durante a coletiva também sobre os desfalques, né? O quanto o Guarani precisou mudar as estratégias durante o pré-jogo do Palmeiras, porque ele trabalhou durante a semana com o Diogo Matheus para ser o lateral. O Diogo Matheus sentiu no sábado, e também no aquecimento ali do jogo contra o Palmeiras, o Iago sentiu, foi substituído pelo Maxwell, que foi um dos protagonistas do jogo, né? Porque o Maxwell foi quem cometeu o pênalti em cima do Mike, né, num lance de imprudência, e o Palmeiras, através desse lance, conseguiu abrir o placar. Então teve ali uma interferência direta à escalação do Maxwell também na construção da vitória do Palmeiras. Bem, eu quero ouvir aqui os comentaristas também sobre a entrevista coletiva do Daniel Paulista, que mais uma vez foi arrebentado aí pelos torcedores na internet, mas ele deu as suas explicações, né? Sobre a mudança que ele teve que fazer no time, mudança repentina, uma, como disse aí o Júlio Nascimento, o Diogo Matheus sentiu no treino, e o Iago sentiu no aquecimento no vestiário antes de entrar para o jogo duro, difícil contra o Palmeiras. Mas antes, atenção, você está sofrendo de impotência sexual, ejaculação precoce,
e ficar adiando a ida em uma clínica especialista no assunto? Não espere mais, hein? Faça um check-up e inicie agora mesmo, junto com a clínica Upman, um tratamento que irá te ajudar a recuperar a sua performance. A clínica Upman é referência em diversos assuntos que envolvem a saúde sexual masculina. A clínica Upman oferece os melhores tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce e falta de libido. E então, está esperando o quê para dar um up na sua saúde? Agende uma consulta agora. 998005939. Você será atendido por especialistas com sigilo absoluto. Desfrute o melhor da vida. Agende a sua consulta pelo WhatsApp 998005939. Para saber mais, acesse upnem.com.br. Tenho certeza que você vai encontrar a solução para o seu caso. Clínica Upman, a referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, Dr. Alexandre Vilela, CRM 78843, Clínica Upman. Bandeirantes. Bom, Tigrão, ouvimos aí o Daniel Paulista. A dissertação do treinador do Guarani te convenceu, hein, Tigrão? Me convenceu sim, Batista. Eu acho que está havendo uma implicância desmedida e exagerada com o treinador do Guarani. Ah, mas a campanha é horrorosa, 10 pontos em 10 jogos, média de 1 ponto, disputou 30, ganhou 10, ganhou só um terço. É verdade, é verdade. Um monte de time aí com 10, 11, né? Fora a Ponte que desgarrou um pouquinho com 8 e o Novo Horizontino que tem só 3, né? Há um certo equilíbrio no campeonato. E eu estou falando do jogo de ontem. Eu não vou falar do jogo contra o Santo André. Então, quando a gente analisa aqui, se for para analisar campanha, números horrorosos. Ponto. Agora, o torcedor, ele se manifesta partida a partida. Então, quero aqui declarar todo o meu carinho ao torcedor do Guarani, o meu respeito, e eu também sei que não é expressão da maioria absoluta, mas quem não tiver visto o Guarani fazendo um bom jogo, quem não viu o Guarani fazendo um bom jogo ontem, sobretudo no segundo tempo, está com má vontade com a sua equipe de coração e com o seu treinador. E digo mais, passo aqui exemplos com fatos, não é apenas opinião. O treinador do Palmeiras, hoje, o mais badalado aí do futebol brasileiro, e cotado, inclusive, muita gente a favor da ida dele para a seleção brasileira, ele sentiu o seu resultado de 1-0, construído numa bobagem do senhor Maxwell no primeiro tempo. Ele sentiu o resultado e a vitória tão ameaçada que qual foi o procedimento do senhor Abel Ferreira? Qual foi o procedimento? Ele, se tivesse com o jogo nas mãos e o Guarani jogando tão mal assim como alguns torcedores afirmam, ele não teria tirado o Verón e botado o Rafael Veiga. Ele não teria tirado o Giovani e botado o Dudu. Ele não teria tirado o Atuesta e colocado o Danilo. Ele não teria tirado o Jorge e colocado o Piquerez. Ele colocou 4 titulares absolutos, fora o Wesley, que entrou no lugar do Scarpa, que se cansou e foi mais uma vez destaque na equipe do Palmeiras. Esse Scarpa, que é aqui da nossa região, é de Hortolândia, salvo o engano aqui do Tigrão, ele é aqui da Grande Campinas. Então é o seguinte, como é que o treinador poupa os seus titulares, tá ganhando o jogo, tá com o jogo nas mãos, tá vendo o adversário jogar tão mal como os torcedores estão dizendo aqui, e ele manda as suas feras para o aquecimento e coloca 4 num time misto que entrou com apenas 3 titulares, ele mete mais 4 sentindo que a vaca
poderia ir frequentar o pântano até o Chifre, ou seja, ela estava com o GPS ligado no sentido do brejo, porque o Guarani pressionava, porque o Guarani subiu as suas linhas, porque o Guarani criou 3 ou 4 excelentes oportunidades e porque fez um segundo tempo de igual para igual com o Palmeiras. Eu não concordo com 100% do que ele falou. Quando ele fala, por exemplo, que o Jorge foi uma espécie de terceiro zagueiro pelo lado direito, ele se equivocou. Só se for o lado direito de ataque do Guarani. E não era terceiro zagueiro. O Jorge era o ala que fazia uma diagonal interessantíssima, tem muita qualidade esse jogador, desde quando surgiu lá no Flamengo, antes de ir para o exterior. E ele fazia uma meia muito legal quando ele vinha por dentro, costurando e construindo as jogadas do Palmeiras, empurrando o Scarpa para o fundo do campo, e às vezes eles invertiam. O Scarpa vinha na meia, nada de lateral para o Scarpa. Então, mas é sutileza de um jogo de futebol. Às vezes havia uma inversão. O Jorge por fora e o Scarpa por dentro, mas na maior parte do jogo o Jorge iniciava, tocava e vinha por dentro para receber, para ajudar a construir, e virava uma espécie de meia, e ele tem muita qualidade para isso. Para mim, aliás, é que o Jorge se fixar como meia organizador, ele vai jogar muito mais bola do que como ala. Então, detalhes que a gente não concorda. Agora, se dizer que o Guarani não fez uma boa partida no segundo tempo, e olha o que ele falou. Ele tomou um gol num pênalti imprudente, incompreensível do Maxwell, que lutou arte marcial dentro da área desnecessariamente e acertou de raspão um chute no rosto do Mike. Foi pênalti e o VAR agiu bem. E a 48 do segundo tempo, o Palmeiras chuta uma bola despretensiosa com o Wesley e ela bate exatamente no Ronaldo Alves e tira da jogada o Kozlinski, que estava inteiro. Essa é a história do jogo. O Palmeiras jogou mais? Jogou sim. O Palmeiras teve mais oportunidades do que o Guarani? Teve sim. Porém, o Guarani não ficou lá dentro do Allianz Arena assistindo o Palmeiras jogar e pedindo para tirar selfie com as suas estrelas. O Palmeiras foi lá, o Guarani foi lá e encarou o Palmeiras. Então, a derrota é sempre ruim. A pontuação é muito baixa. Mas o Guarani não vai cair, dificilmente vai cair, tem um percentual de possibilidade muito baixo e tem ótimas chances ainda de se classificar. E jogou, reafirmo aqui, ou então eu paro. Eu fecho essa chavinha aqui que está aberta agora, para o meu som ser mandado para o mundo inteiro, através da internet, eu fecho e não abro mais. E paro, e vou passear no bosque. Duvido. Vou comer algodão doce lá na Lagoa do Taquaral. E vou tomar água de coco na fruta. Vou parar, não faço mais barba para ficar bonitinho aqui no YouTube. Eu paro, penduro a latinha. O jogo que eu vi não é de um Guarani desorganizado, nem de um Guarani omisso. Eu vi um Guarani, inclusive fisicamente, em alguns momentos, se superando e sendo até mais intenso do que o Palmeiras. Perfeito. Quem discordar de mim vai ter todo o meu respeito. Mas eu não posso fazer críticas sistemáticas pelo modismo. Certo. Ou porque ele foi goleado pelo Ituano e ele tomou a virada do Santo André. Eu estou me reportando especificamente ao jogo de ontem. E falar que ontem ele armou mal e que o Guarani jogou mal, eu acho que é injusto com o jovem e promissor treinador do Guarani Futebol Clube. O Luiz Bugrino está dizendo Giovanni Augusto é uma decepção. O Paulo Bugrino está dizendo Guarani, por favor, o que acontece? Maxwell muito ruim, Vitinho errou ou perdeu todas as jogadas, não tem raça, fora. Coloque o Careca no time, tem raça, chuta pro gol. Coloque Lucão e Careca juntos. Ludic tem raça e chuta para o gol. Tem presença na área adversária. É o Paulo Pedroso que participa aqui pelo WhatsApp 97102-1493. E para você, CH, a explanação do Daniel Paulista te convenceu? Ele falou muitas verdades.
Você vai armar um time para enfrentar uma equipe do tamanho do Palmeiras, se você ficar perdendo jogadores às vésperas do confronto, tendo um elenco curto, o teu planejamento ele vai por água abaixo, sim. Você é muito atrapalhado. Principalmente o Guarani, que não tem nem de longe um elenco como o time ano passado, que tinha problemas. Esse ano o time realmente tem várias deficiências. Ele disse isso é verdade. Você não pode fechar os olhos para isso. Isso não é desculpa, isso é constatação. Que o Guarani foi lá e jogou com coragem também é outra verdade. E quem não enxergar isso não tá assistindo a verdade dos fatos. Isso é fato, isso não é comentário, não é? O Guarani foi lá dentro das suas possibilidades e não ficou como ficou contra o Santo André, por exemplo, lá atrás esperando. E ele falou isso de novo, só não citou o Santo André. O Guarani tentou jogar dentro das suas limitações. O Guarani nesse campeonato, Batista, ele está se perdendo no aspecto individual. Os erros, eles não param de acontecer. O que fez o Maxwell ontem, o que fez o Rodrigo Andrade com uma expulsão imperdoável, quando você espera que o Vitinho entre em campo e minimamente corra e se dedique, isso, num elenco que já vai para um jogo contra o Palmeiras, no Allianz, não é? Com problemas, você arruma mais 3, aí ninguém faz milagre. Transferir isso para o treinador não me parece o correto. Então, o problema é que o Daniel... E entrevista coletiva após derrota é um negócio muito cruel. Eu, boa parte da minha vida, sentei na frente dos entrevistados e ficava com o microfone lá, às vezes constatando, às vezes apertando, às vezes colocando no córner. É a função do repórter. E muitas vezes o cara não está preparado para uma entrevista coletiva, isso faz parte da obrigação dele, mas é muito complicado. E o Daniel, isso eu não estou dando nenhuma sugestão e nem conselho, eu não tenho nenhuma pretensão disso, não é? Mas ele precisaria ser um pouquinho mais objetivo e parar de ser repetitivo. Porque o torcedor, além de exigente e passional, apaixonado, ele não é burro. Ele presta atenção e conhece de futebol. E se você, todo jogo, independente do adversário e das circunstâncias, você realizar algumas... Se você responder de uma maneira repetida algumas coisas ou pouco pensadas, o torcedor vai te cobrar. Então, essa bronca, ela só ganha corpo com isso. Se eu fosse o Daniel, eu tomaria mais cuidado com as respostas. É isso. Mas o jogo, o Guarani foi lá, encarou o Palmeiras, o que citou o Tigrão é a verdade das verdades no segundo tempo, que é, resumidamente, se tivesse favas contadas, se o jogo tivesse ganho, ele não colocaria 4 titulares no segundo tempo. Mesmo porque o time dele tem que descansar. Ele que levanta a bandeira toda hora que o calendário do Brasil, e é verdade, ele é o grande defensor que o calendário do Brasil tem que ter um menor número de jogos. Porque com o maior número de jogos, os jogadores não conseguem entregar um espetáculo que todo mundo gostaria de assistir. Ninguém é robô, jogador de futebol não é máquina. E essa é a defesa do professor, o Portuga, como a gente fala carinhosamente. Eu não falo de maneira depreciativa, eu falo com carinho porque eu acho ele um grande treinador. Então ele está certo nessa levantada de bandeira. Então se tivesse tudo certo, ele não colocaria os 4 principais jogadores dele no segundo tempo para jogar contra o Guarani, totalmente desmantelado. Estava desfalcado demais o Guarani. Eu não vou falar que o time está de parabéns, mas o time do Guarani não perdeu por causa do seu treinador na minha concepção, Batista. Neste jogo, de novo, os problemas e as falhas individuais decretaram efetivamente, eu não posso deixar de falar da competência do Palmeiras, que mereceu o resultado, ponto. Mas falando do Guarani, os aspectos individuais comprometeram o trabalho do professor Daniel Paulista. O César, que é ponte pretano aqui pelo WhatsApp, eu tinha quase que certeza que a contratação do Dedé seria um risco muito grande. Muito tempo inatividade, voltando de uma contusão recente
arrebentou o time. Ponte Preta nunca precisou. Obrigado, César do Proença. A mensagem é um pouco mais longa, estou dando uma resumida aqui para que a gente possa atender mais torcedores que estão participando conosco. Dorival, Ponte Pretana, boa tarde, Batista. Se eu fosse o Mark Eberlin, chamava o Sérgio Cardielli e falava para ele, amigo, vem para cá, vamos trabalhar juntos. Dorival do Jardim dos Oliveiras. Cortag, a marca número 1 em cortadores manuais, agora com 1 tonelada de inovação. A linha de cortadores manuais Mega é indicada para o corte de pisos cerâmicos porcelanatos de grandes formatos, com até 15 milímetros de espessura e 180 centímetros de comprimento. Força de separação de 1 tonelada, mais conforto e menos esforço. Retorno para a posição de riscar com apenas um toque. Maior produtividade. Guias mais robustas e parafusadas no suporte, aumentando a rigidez da máquina. Possui corte e separação na própria base, sem a necessidade de retirar a peça para fazer a separação. E sistema de articulação que permite separar peças em qualquer ângulo. Disponível em diversos tamanhos. Sempre tem uma para atender a sua necessidade. Qualidade Cortag, que você já conhece e pode confiar. Você encontra os produtos Cortag nas lojas físicas e online no setor da construção. Saiba mais sobre esse produto que eu anunciei aqui e outros produtos e também soluções Cortag. Acesse o site cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Bandeirantes! Em Júlio Nascimento, agora o lado Ponte Pretano aí, o Hélio dos Anjos, é isso? Exatamente, Batistão. Um ponto que o Hélio dos Anjos falou na entrevista coletiva foi sobre o aspecto emocional, né? Claro que a gente vai falar muito sobre o Dedé e o erro fatal de um zagueiro experiente, mas o Hélio dos Anjos foi muito questionado na entrevista coletiva sobre esse aspecto psicológico e emocional do elenco da Ponte. Reflexo do que é a sociedade no nosso país. Opa, Rogério Ceni vai daqui a pouco com o professor Hélio dos Anjos. O professor Hélio dos Anjos, que fez apenas o segundo jogo dele no comando da Ponte, né, Batista? Ele estreou com um empate contra a equipe do Mirassol e depois, jogando em casa, diante da Água Santa, tinha grande expectativa, né, que ele vencesse a equipe da Água Santa, até porque teria a possibilidade de abrir uma vantagem de 4 pontos para a zona de rebaixamento. E agora sim, vamos ouvir o técnico da Ponte. Olha, realmente um baque muito grande, né? Até por tudo que eles fizeram durante a semana. Esse grupo se preparou de uma forma muito forte, muito agressiva, com muita dinâmica. Prepararam-se psicologicamente. Nós desenvolvemos durante a semana situações para o grupo acreditar nessa decisão. Perdemos um jogo onde a dedicação foi muito grande, mas a lucidez nos faltou. Principalmente a partir do momento que você toma um gol, do jeito que nós tomamos. Eu acredito que nós desorganizamos um pouco no primeiro tempo ainda. Mas o que é importante agora foi o que eu falei com eles no vestiário, né? Nós temos que assumir essa responsabilidade, nos unir o máximo possível, bater dentro da gente que nós que vamos resolver o problema da Ponte Preta e naturalmente é assim que nós vamos trabalhar durante essa semana. Olha, eu já frisei na pergunta anterior que a gente vai ter que trabalhar sim a parte psicológica. O grupo se abala, o grupo se abalou inclusive dentro de campo, a partir do momento que nós tomamos o gol, a partir do momento da forma que nós tomamos o gol. A lucidez nos faltou, principalmente depois que tomamos o gol. E isso é questão sim psicológica. Mas eu não posso me agarrar a isso para dar aqui as minhas desculpas do resultado. Eu acho que, mesmo com o problema que nós tivemos do gol, nós tivemos muito tempo para resolver esse problema. Muito tempo para reverter o quadro. E aí, na minha visão, tem sim o abalo psicológico. Porque faltou lucidez, teve vontade, mas não teve, acima de tudo, qualidade para fazer
com que até os próprios números positivos que nós tivemos transformassem em jogadas lúcidas, jogadas limpas e nítidas. Nós não tivemos isso, infelizmente. A Ponte não teve mesmo, né, Batista? Uma jogada assim, uma grande jogada ofensiva durante o jogo. Até o Edu teve muita dificuldade para selecionar as defesas do jogo, porque teve um chute do Alex Silva para a defesa do Vinhas e um chute do Luca ali no segundo tempo para a defesa do Vitor Souza, mas muito pouco, né? A produção ofensiva da Ponte também teve um cabeceio ali de orelha no ataque da Ponte, mas a gente seleciona aqui nos dedos, né? Foram poucas oportunidades mesmo, como mencionou aí o professor Hélio dos Anjos. Essa cabeçada de orelha aí foi do Fecim. Fecim deu uma orelhada exato. Na bola, mandou para fora pela linha de fundo. Um jogo com uma pobreza técnica impressionante. Os dois times jogaram abaixo da linha da miséria técnica, não apresentaram absolutamente nada. E a Ponte, que estava jogando em casa, que tinha a obrigação, no mínimo, de correr mais, de chutar mais bolas a gol, deu 2 chutes no gol, um em cada tempo. E essa cabeçada aí que acabou não levando nem perigo, né? Porque da maneira que ele cabeceou, acabou jogando para fora. Muito pouco para um time que necessitava, era jogo de vida ou morte. Durante a semana inteira, nós falamos aqui, a Ponte tem que ter atitude, tem que ser um time raçudo, tem que entrar em campo com o topete levantado e não abaixar o topete em nenhum momento. Porque esse é o jogo. Esse é o jogo que vai definir a permanência da Ponte na Série 1 da competição. Mas eu não sei o que acontece com determinados jogadores. Eles entram em campo e parece que não conseguem respirar o clima de decisão. Eles não sentem na pele o que é a nação alvinegra. Não conhecem a história, não conhecem o sofrimento dos torcedores. Entram em campo e andam em campo. Parece que estão passeando no bosque, no shopping. Campinas não tem praia, senão a gente poderia falar na praia. Então é inadmissível a atitude de alguns jogadores e daqui a pouco podemos até falar dos erros individuais que realmente jogaram o time da Ponte numa situação de grave para desesperadora. Mas vamos ouvir aqui os nossos comentaristas. Começo com você, CH. Falando aí da Ponte Preta, Macaca perdeu de maneira vergonhosa esse jogo para o Água Santa pelo placar de 1-0. Olha, Batista, o jogo num todo foi uma grande decepção e não foi só o resultado que me decepcionou. Começou nas escolhas do técnico Hélio dos Anjos, que para mim cometeu 3 erros brutais e isso ajudou muito a determinar o resultado final da partida. Colocar o Dedé nessa situação, porque a semana inteira ele treinou muito bem e deve ter treinado. Agora, pera um pouquinho, será que ele não assistiu o jogo de estreia do Dedé, com a camisa da Ponte, o que ele fez no jogo e depois saiu machucado? Ou se não assistiu, ninguém falou nada sobre aquela partida? Simplesmente porque o cara é experiente. Dedé não tem culpa, tá, gente? O que aconteceu, a culpa de quem escalou, na minha opinião. Eu estou falando do jogo de ontem. Eu estou analisando o que aconteceu contra o Água Santa. Eu não estou falando de história, quem montou o time, nada. Estou falando e interpretando o que aconteceu no 1-0 para a Água Santa dentro do Moisés Lucarelli. Insistir no Kevin, ninguém consegue justificar e sustentar isso. Isso é insustentável. E o seu Matheus Anjos, ele é bom menino, é profissional, mas não dá, ele não tem talvez força espiritual, mental, física para suportar uma situação como essa. Ele não pode ser mais sustentado como o titular do time. Ele não tem condição, né? Aí o jogo transcorre, acontece o erro, além do futebol paupérrimo, sem nada, sem raça, sem intensidade, sem organização, sem atacantes, sem laterais, a defesa errando, o Dedé dá aquela entregada que infelizmente determinou o gol do Água Santa. Eu quero chamar a atenção dos companheiros, eu falei isso na transmissão, que o gol saiu a 39, se eu não estou enganado, a 36, coisa do gênero. Minutos antes, teve uma confusão dentro da área, que a Ponte jogou a bola para escanteio.
E até na transmissão o Júlio Nascimento chamou a atenção, o Gleger estava comigo, olha, o Dedé pode ter machucado, ele estava sentado dentro da área. Lê do engano de todos nós, ele estava no chão, puxando o ar, porque com 30 do primeiro tempo ele não tinha condição física mais. Então, não é possível que o treinador não veja isso no treinamento, e tinha outras opções. E não vou ficar aqui me estendendo, porque eu respondo isso aí descostas, como diria aquele, o que ele deveria fazer. Aí ele teve a oportunidade, no intervalo do jogo, de mudar. Não mudou. Voltou com o mesmo time. Aí foi fazer aquilo que todos nós que estávamos sem pretensão de ser dono da verdade, tá? Mas ali qualquer um via. No intervalo do jogo, ele tinha que mudar o time ali. Até para preservar o Dedé, tirar o Anjos, fazer alguma coisa diferente. Ele estava perdendo o jogo em casa para o gigantesco, entre aspas, e com todo respeito, Água Santa. Não fez. Foi fazer a 16, ou a 12, a 14, ou a 17. Por que não fez no intervalo? Aí, além de não conseguir mudar, ele até mudou, porque quando entrou o Marco Júnior, o jogo começou a ficar de uma maneira mais dinâmica. Eu estou falando do meio para frente com a posse de bola, tá, gente? Porque o Água Santa pouco incomodou a Ponte, ou quase nada. O Água Santa fez o gol e ficou trancado lá atrás, e a Ponte, e com competência, marcou muito bem, e a Ponte, com incompetência, não conseguiu furar essa malha de marcação. Aí, quando entrou o Marco Júnior, ele fez aquilo que ele tinha que fazer desde o começo do jogo, o time estava cansado e emocionalmente, a cada minuto que passava, em frangalhos. Então, o seu Hélio dos Anjos, eu não estou colocando ele na cruz, não. Eu estou falando do jogo contra o Água Santa. Ele errou e errou muito. E isso ajudou a determinar, na minha ótica, a derrota para a equipe visitante. Ele não perdeu sozinho. Então, os outros aspectos também colaboraram. O nervosismo de todos, a falta de compreensão do jogo, a falta de interpretação dos jogadores dentro do campo para saber o que fazer, não é? As decisões tomadas completamente equivocadas pelos jogadores e a falha brutal do Dedé, que aí arrebenta com qualquer trabalho. A falha do Dedé não tem jeito, isso não é culpa do treinador, mas a escalação do Dedé é culpa do treinador, porque foi escolha dele. E todo mundo sabe que ele não, infelizmente, com o maior respeito do mundo, e eu tenho respeito pelo Dedé, porque eu sei que ele é um ótimo profissional, só que o cara não consegue jogar. E num jogo decisivo, que você tem que ganhar o jogo, você não bota um cara em condição, um problema, um cara que você sabe que ele pode a qualquer momento complicar sua vida. Por que ele escalou? Então eu tenho que colocar a responsabilidade do treinador. Eu recebi um monte de mensagem na internet. Não, Carlos Henrique, você tem que entender que o Kevin, que o Dedé, eles jogam porque é uma... Eu não vou acreditar nisso. Eu não vou. Porque se eu acreditar nisso, que não é o comandante que escala o time, eu tenho que parar de fazer esse negócio aqui. Porque aí, se tiver toda essa interferência na escolha do time, nós temos que parar de fazer comentário e de analisar, porque aí as coisas estão invertidas. Eu não vou acreditar nisso. Então, por isso eu acho que ele teve chance. Isso não quer dizer que, se ele fizesse totalmente ao contrário, que ele ganharia do Água Santa. Mas como eu tenho que analisar que sou pago para isso, eu tenho que falar da maneira que eu assisti o jogo. E eu vi desta maneira. A Ponte não mereceu o resultado, ela errou demais, ela não foi para uma final de campeonato, o time não estava mobilizado. Por isso, Batista, o Água Santa mereceu o resultado. E aqui, ouvinte participando conosco. Aê! Boa tarde, amigos Band. Por gentileza, Batista manda um abraço para o meu filho Gabriel Galucci, com 2 Cs, italiano, Gabriel Galucci, pois na tarde de ontem nasceu sua filha. Batista, minha neta, Estela, nasceu. Mais uma bugrina. Antônio Alexandre, Jardim Leonor. Ô, Antônio Alexandre, um grande abraço para você, para todos aí do Jardim Leonor. E aqui o nosso desejo de boas-vindas à sua netinha, Estela. Tomara que ela, neste mundo, seja muito feliz, possa realizar todos os seus desejos. Está nascendo aí uma guerreira. Nasceu um dia antes do Dia Internacional da Mulher, né? Que é amanhã, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um dia a mais, teria nascido a Estela, neta do Antônio Alexandre, no Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço, muito obrigado.
Bom, Tigrão, falando aí, né, das explicações dadas pelo Hélio dos Anjos pela derrota frente à equipe do Água Santa. O Água Santa é impressionante, né? Os times de Campinas, o Guarani não conseguiu ajudar a Ponte no jogo contra o Santo André. Perdeu de virada no Estádio Brinco de Ouro. Aquele jogo ajudaria a Ponte. Santo André teria 3 pontos a menos. E a Ponte não conseguiu ajudar o Guarani. Porque se a Ponte ganha do Água Santa, o Guarani, né, é o grupo do Guarani. Agora, o grande problema é o seguinte: não ajudar o rival, tudo bem, faz parte da rivalidade. Agora, não ajudou o rival e não se ajudou. Porque o Guarani, se ele ganha do Santo André, teria 13 pontos hoje. Estaria numa situação muito melhor. E o mesmo ocorrendo com o time da Ponte. Mas antes de falar aí do Hélio dos Anjos, a entrevista Ponte Preta, você mandou informação aqui pelo grupo interno, dizendo que está tendo uma chuva muito forte aí em Valinhos. Você falou aqui que está chovendo granito aí em Valinhos, é isso, Tigrão? Tá, não é aqui que está essa interferência, não, mas aqui está chovendo granito de 3 quilos, cada fragmento. Teve um que caiu no telhado aqui, passou pelo telhado, passou pela laje e caiu aqui na sala. Então é Eu apocalipse, hein? aproveitei, dei uma lapidada nele e deixei aqui no canto como uma peça de decoração. Começou o fim do mundo então, hein? Eu acho que é exemplo de Muzambinho, Valinhos também passa a ser alvo do Putin. E quem está te ouvindo e dando risada aí com as suas explicações sobre chuva de granito é o Rodrigo Tomás, personal trainer. Tá com o meu neto, Felipe, meu neto. Tô vendo aqui, ele mandou a foto, eles estão no carro, mandou a foto aqui, ó, em FM 85.7. Felipe, meu neto, o vô te ama! O vô te ama muito mais que tudo, Felipe, meu neto! Pois não, Tigrão, prossiga. Eu fico muito feliz. O Rodrigo tá ouvindo a gente com o Felipe, meu neto. Também porque Seu eu fico neto sabendo também? aqui, por causa da pandemia, né? Faz tempo que a gente não se encontra. Aliás, o Rodrigo é personal trainer e, além disso, ele é barman profissional. E a gente não se encontra mais para eu testar aquelas delícias que ele sabe fazer, né? Ele faz uma batida aí com limão cavalo, limão cravo, limão vinagre, que eu vou falar para você um negócio, cara. É coisa de primeiríssimo mundo. Salivei. E eu fico feliz também de saber que ele ficou rico repentinamente, porque para pegar a gente no carro no FM 85.7, é só carro 2022. Você entendeu que eu tô ligado aqui no movimento, né? Então ele meteu uma caranga zero, não aparece mais, mas a hora que a gente se encontrar, ele vai pagar com juros e com correção monetária toda essa ausência. Ele, a Poliana e o Felipe, meu neto. Quanto ao Hélio dos Anjos, um abraço pro Rodrigo e pra família toda, que é uma família belíssima e que a gente ama demais. A situação é a seguinte: eu não posso também no segundo jogo dizer que está tudo errado, que o Hélio dos Anjos não deu certo, que não deu liga, mas eu não posso aqui, até também por aquilo que eu disse no comentário referente à entrevista do treinador do Guarani, eu não posso faltar com a verdade e virar as costas para as minhas próprias convicções, senão eu tenho que parar, tem que parar, eu vou fazer outra coisa na vida, né? Eu paro com isso daqui, a gente já faz quase 40, que fala, que tem todos os amigos que nós temos conquistados através do rádio, e a gente tem que respeitá-los. E nesse momento aqui, respeitar demais essa chaga aberta no coração do torcedor da Ponte, que é muito sofrimento. E há muito tempo que a Ponte vem aí batendo na trave para não cair. E eu espero que a bola bata na trave, bata em cima da linha e volte para o campo de jogo. Ou seja, que a Ponte milagrosamente venha escapar. Eu não tenho nenhuma convicção disso. E se você me perguntar que percentual que eu atribuo de chance para a Ponte cair, eu vou dizer que ela é de 95% de chances de cair.
Mas tem cinquinho. Esse é o Data Valdemir, hein? Instituto VG de Probabilidade Matemática Aplicada e Aritmética, além de estatística. Instituto VG, 95%, mas não caiu ainda. Então, sobre o futuro, aquilo que pode advir nas 2 rodadas finais, a gente fala daqui a pouco. Quanto ao passado recente, esse jogo de sábado era a decisão. E um time que acerta uma orelhada na bola do Fecim, para fora. Um outro chute do Fecim por cima, um meio metro, pouco mais que isso, para cima do travessão. E um chute do Luca, que o goleiro do Água Santa rebateu, em 90 minutos, perdendo o jogo dentro de casa. Desde os 34 do primeiro tempo, é muita coisa. É muita coisa para estourar o saco do torcedor. Para deixar o torcedor extremamente aborrecido. Até depressivo. Porque ele fala, como é que vai jogar desse jeito contra o Corinthians lá? Como é que vai ganhar do Corinthians lá? E o Corinthians não é mais o timeco do ano passado. O Corinthians fez 5 ou 6 grandes contratações e hoje é, na minha muito modesta avaliação, o 4º elenco do Brasil. Perde para Atlético Mineiro, para Flamengo, para Palmeiras. É esse o time que o Corinthians vai enfrentar e o Corinthians vem com a faca entre os dentes para buscar a primeira vitória sob o comando do seu novo treinador. Então, o que eu tenho que dizer aqui? Que o Hélio dos Anjos demonstrou de forma preocupante até um certo desconhecimento das características individuais dos jogadores. E eu vou dizer aqui só um exemplo, tem mais, tá? Por exemplo, ele não pode nunca imaginar que o Fecim é meia. Jamais. Se a Ponte não tem meia, joga com 4 volantes e põe o Fecim para disputar uma posição no ataque. O Fecim não é meia. O Fecim, quando vai de meia, ele vira enceradeira. Ele roda, roda, roda e não realiza. Não realiza. E o gramado não precisa de polimento. Não é taco com sinteco, nem com resina bona. O gramado ele precisa de podador de grama, aparador, não precisa de enceradeira. Então o Fecim rende alguma coisa no último terço do campo, onde, aliás, ele marcou 4 ou 5 gols aí até agora com a camisa da Ponte, e gols importantes, inclusive um nesse campeonato contra a Inter de Limeira. Então, esse é um equívoco. Agora, o principal equívoco que eu vi no jogo é que essa alteração aí da qual o CH falava, Batista, para encerrar, ele trouxe o Marco Júnior e tirou o Dedé. E aí ele puxou o Léo Santos na zaga. Só que para colocar o Dedé, que só marca do lado direito, ele estragou a zaga duplamente. Primeiro com o Dedé, que não tem a menor condição de jogar nem solteiro contra casado, lamentavelmente. E eu fico triste, muito triste com isso. Até pela dedicação do jogador, até pelo caráter do jogador, até pelo sonho do jogador de tentar voltar a jogar em alto rendimento. Mas ele marca do lado direito. O que fez, além do equívoco do Dedé? Ah, mas não é ele que escala. Bom, então eu queria que alguém viesse aqui a público, tivesse a hombridade de dizer, eu vou defender o treinador porque não é ele que escala. Ou que venha o seu Hélio dos Anjos e se defenda. Ele que se defende. Eu não estou afirmando isso, não. É que tem muita gente, não, mas não é o Hélio, porque não era o Gilson. Então o treinador que venha ao microfone na coletiva e fale, ó, o meu time era outro, mas me obrigaram a fazer isso. Não está acontecendo isso? Não. Então a culpa é do treinador. Culpa dele, porque ele não sabe, por exemplo, que o Thiagão nunca jogou, agora Thiago Oliveira, ele nunca jogou do lado esquerdo. Nunca, a não ser numa emergência. E que ele é um belíssimo zagueiro marcando do lado direito. E quando ele veio para o lado esquerdo, ele ficou todo torto. Ele parece que estava calçando a chuteira do pé direito na do pé esquerdo e vice-versa. Estava com a chuteira invertida. Ele estava todo desambientado. Pô, ele vem e mexe no time e puxa o Léo Santos, que estava de volante, para a zaga e bota o Marco Júnior no meio. E saca o Dedé. E aí o que aconteceu? Ele continua com o Thiagão do lado esquerdo e bota o Léo Santos do lado direito, e qualquer criança de pré-primário, de fraldinha, sabe
que o Léo Santos é destro, mas se adapta melhor do lado esquerdo, desde quando ele começou lá no terrão do Corinthians, inclusive jogando de lateral esquerdo em muitas oportunidades. E lá no Fluminense, onde passou, ele é zagueiro do lado esquerdo, sendo destro. Puxa, custava colocar o Thiagão na dele, inverter do lado direito e entrar com o Léo Santos do lado esquerdo? Então ele nem isso ele sabe ainda. E também não é culpa dele, porque alguém teria que tê-lo avisado. Ó, cara, chega aí, esse é assim, esse é assado, esse tem força, esse não tem força, esse aqui não conta com ele que ele é pipoqueiro, esse aqui você não conta com ele porque ele tá na night. Eu tô dizendo, quando existe isso dentro do elenco, o treinador tem que saber de tudo. Então ele mostrou preocupantemente um desconhecimento de básicas características individuais dos jogadores. Então ele que se defenda e diga, eu não sabia. O torcedor gosta de sinceridade, né? Então ficou muito difícil, praticamente irreversível a situação da Ponte. É irreversível em 95%, só um milagre salva a Ponte, e o jogo era sábado. Esse era o jogo. E um time que chuta uma bola para fora, cabeceia uma para fora e chuta uma bem chutada com o Luca ao longo de 100 minutos, ele não pode dizer que é o psicológico, que é nada. E eu quero encerrar dizendo que eu e o CH e o Gleger fizemos coro aqui como um jogral de comentaristas, cada um falando ao seu tempo e depois falando conjuntamente, que o Marco Júnior precisava voltar. E eu lamento dizer aqui que, apesar da Covid, que já faz tempo que ele contraiu, que o Marco Júnior está absolutamente fora de forma. E que ele entrou tropeçando nas pernas e que não acrescentou nada com a sua entrada. Isso que desespera o torcedor da Ponte. Cada um que entra fisicamente podre e não consegue mostrar nenhum efeito de reação, nenhum reflexo reativo. O time não reage. O time é um time sem força, é um time sem personalidade, sem qualidade e sem vergonha. E atenção, muita atenção, anote este número que eu vou passar para vocês agora. 33427000. 33427000. É o telefone da Odontoclinic. Todo mundo sabe que o sorriso é o seu cartão de visita. Esse é o melhor investimento que você precisa fazer. E somente uma empresa séria com mais de 20 anos de história em Campinas pode lhe devolver a autoestima. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, quer cuidar do seu sorriso. E este número que eu passei para você, 33427000, é porque você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Implante dentário sempre gera dúvida. Se você tem alguma dúvida, atenção, 33427000. A Odontoclinic, no dia 11 de março, convocou um timaço de especialistas para conversar, para atender você e tirar todas as dúvidas sobre implantes dentários. Dói, não dói? Quanto tempo demora para colocar o dente? Tem que arrancar o dente, se tem só a raiz, é caro, não é caro, quanto custa? Enfim, você terá a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. 33427000. Mas agende o mais urgente possível, porque se você deixar para a última hora, pode ser que você não consiga vaga. É dia 11 de março. Anote aí na sua agenda. Odontoclinic é referência no tratamento de próteses com os recursos tecnológicos mais modernos e mais rápidos do mundo. A hora é agora. Ligue 33427000, 33427000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo.
Abraço pro Edu do táxi, mandou aqui uma foto do rádio do carro dele e lá está, cravado, 85.7 faixa estendida. Edu do táxi, muito obrigado, hein? Um grande abraço. Ele mandou aqui um abraço para o Tigrão e também para Felipe, meu neto. Felipe virou sobrenome, né? Felipe, meu neto. Mas valeu, Edu. Grande abraço aí pro Edu do táxi que está conosco. São 18 horas e 5 minutos, um rápido intervalo e voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Ponte Pretano, agora é decisão e a Macaca é mais forte com você por perto. Queremos todos no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso. Sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. Conheça os planos. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Você sabia que a falta de dentes provoca problemas de saúde? Deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Fazer implante não precisa ser um drama. Dia 11 de março, a Odonto Clinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Carlos Batista. São 18 horas e 7 minutos, Esporte em Debate. Daqui a pouco vamos analisar aqui a tabela. A Ponte tem Corinthians fora e Ituano em casa. São 2 jogos restantes para todo mundo. E no caso, todo mundo que eu digo aqui, os 2 times de Campinas. E o Guarani tem pela frente a Ferroviária. Jogo marcado para o Estádio Brinco de Ouro próximo sábado e depois sai contra a equipe do São Bernardo. Já já vamos analisar com o time de comentaristas aqui da Bandeirantes a tabela para os 2 de Campinas. Agora tem mensagem de áudio no ar. Boa tarde, pessoal da Band, Júlio, CH, Batista. Eu gostaria que vocês me respondessem se o Daniel assistiu realmente o jogo entre Guarani e Palmeiras ou se ele está analisando outro jogo. Porque não é possível que ele ache que o jogo foi equilibrado. Foi defesa contra ataque, ataque do Palmeiras contra a defesa do Guarani. Um absurdo ele vir nos microfones e falar esse tipo de coisa. A torcida do Guarani não é cega, viu, Daniel? A torcida do Guarani não é cega, tá? Um abraço para vocês aí, Adilson do Botafogo. Valeu, Adilson, um abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, meu nome é André de Hortolândia. Acho que vocês não precisariam publicar o áudio, mas assim, seria interessante vocês fazerem uma análise
da questão de idade de jogador. O que aconteceu com o Dedé no sábado à noite, né, no jogo da Ponte com o Água Santa, moleque de 18 anos entrou, enfrentou o Dedé, né, naquela bola recuada. Dedé, não sei a idade dele, mas seria interessante se vocês discutissem assim, um paralelo entre jogadores, né, a idade, como que está influenciando cada vez mais, e isso está trazendo vitórias para times que colocam molecada para jogar, e no caso da Ponte foi uma derrota por causa de um lance desse, não é? Exatamente. Até eu conversei com o Sérgio Guedes. O Sérgio Guedes, ele estava recebendo uma pressão muito forte dos dirigentes do Água Santa para colocar os meninos da base. E veja só o que aconteceu. Um jogador do Água Santa saiu contundido e o técnico interino justamente colocou um menino da base, com 18 anos, entrou e aí ficou atento, ligado, e contra o Dedé, que não é um tão veterano assim, quer dizer, um jogador experimentado e rodado. Aliás, o Dedé, ele, pela experiência que ele tem, ele jamais poderia ter feito o que ele fez. Ele jogou a bola para a perna ruim dele, a perna que ele está tentando se recuperar há mais de 2 anos. E aí tentou recuar aquela bola. Ele poderia fazer tudo o que ele quisesse com aquela bola. Ele tinha possibilidade para isso, porque esse moleque que entrou, Vinícius, ele estava distante do Dedé, porque a bola estava com o Norberto. O Norberto tocou essa bola para trás, a chamada saída de 3, para que o Dedé pudesse rolar essa bola lá do outro lado, para o Thiago Oliveira. Aí o que o Dedé faz? Um jogador experiente como ele não poderia ter feito nunca isso. Ele recuou uma bola, ele está sem tempo de bola, ele está sem reflexo, ele está sem capacidade de reação. Ele recuou a bola, quando ele recuou a bola e pegou mal na bola, ele tentou o arranque. Quando ele tentou o arranque, ele perdeu feio para o moleque. Então o técnico Hélio dos Anjos, a Ponte vem cometendo o mesmo erro que cometeu o Eduardo Batista. Vocês se lembram do Rodrigo Dedada? Então parece que o tempo passa e os técnicos repetem a mesma fórmula do fracasso. O Eduardo Batista, quando a situação estava complicada, entregou a recuperação do sistema defensivo da Ponte para o Rodrigo Dedada. E deu no que deu. Jogador veterano, mal tecnicamente, não funcionou, a Ponte foi rebaixada. E agora, de novo, vem aí o técnico Hélio dos Anjos e coloca o Dedé. Erro que já tinha sido cometido pelo Gilson Kleiner no jogo contra a Inter de Limeira. A Ponte ganhava o jogo, o Dedé cometeu um pênalti e falhou no segundo gol da Inter de Limeira, perdeu 2 pontos naquela oportunidade. E agora a falha do Dedé, 3 pontos. A Ponte perdeu dentro do Majestoso. Os 2 jogos no estádio Moisés Lucarelli. 5 pontos que podem rebaixar a equipe da Macaca. Ah, o erro é de quem colocou. Tudo bem, o erro é de quem colocou. Agora ele, o jogador, todo profissional deveria fazer isso, ter uma autocrítica, entender que não está pronto, não tem condição de jogar. Não adianta insistir em jogar. Aí tem o DG. DG é um menino. É isso que o torcedor está falando. Moleque atrevido, entra, corre mais, está mais atento, está mais ligado. Só que o técnico não coloca o moleque para jogar. E aí coloca um veterano e acontece isso que aconteceu. Mais um ouvinte no ar. Bom dia, Júlio Nascimento, pessoal da Band aí. Eu não sei o que é pior, a gente perder do Palmeiras jogando daquela maneira ou escutar o nosso treinador falar que o time foi bem. É assim, é uma coisa absurda. Foi ele que escalou o Maxwell, ele que escalou o Índio jogando de volante, não tem condições. Foi bem na lateral esquerda, mas é sem condições. E já deu, né? Já deu. O senhor Daniel Paulista não tem mais condições de continuar. Um abraço.
Então, é outra coisa também no caso do Guarani. Esse Maxwell, ninguém entende isso aí. Ele tem contrato até o final da Série B. O cara não joga, é horroroso. Ele já tinha enterrado o Guarani ano passado contra o CRB. O Guarani empatou o jogo, ele cometeu um pênalti besta, absurdo. E são esses pontos que o time vai perdendo. Ah, não subiu porque perdeu pro Goiás. Não é porque perdeu pro Goiás. Porque perdeu pontos bobos, igual perdeu lá contra o CRB. Ou então perdeu pro Confiança em casa, outra besteira imensa. Naquele jogo o Guarani ganhava, e o Sávio deu uma cotovelada, foi expulso. E aí o Confiança virou o jogo em cima do Guarani. E agora nesse jogo contra o Palmeiras, o Rodrigo Andrade também dá uma cotovelada. Enquanto os jogadores não colocarem na cabeça que existe o VAR, e para com esse negócio de dar cotovelada porque vai ser expulso, porque o VAR expulsa, e o senhor Maxwell dá uma voadora dentro da área, é uma irresponsabilidade, é coisa para rescindir o contrato. Para rescindir o contrato do jogador. Uma irresponsabilidade. Um jogo duro, difícil, complicado, o cara dá uma voadora na cabeça do adversário. Então, essas coisas é que eu não consigo entender. Agora, 18h15. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Atenção, torcedor bugrino! Vamos apoiar o Guarani nas arquibancadas. Seja também sócio campeão. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugre Tour e muito mais. Pague em dia o sócio campeão e aproveite todos os benefícios. E tem sorteio no dia 23 de março. 5 camisas oficiais, mais 5 bolas autografadas. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19988084141. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Cor Bela Tintas você encontra coral proteção sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Carlos Batista. 18h18, Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco nós vamos debater ouvindo todas as opiniões. Temos até uma fala aqui do Rogério Ceni, que sugere interromper o futebol por conta das ondas de violência. Infelizmente, muitos mortos lá no México e aqui no Brasil, lá no Clássico em Minas Gerais e Belo Horizonte. Também um torcedor foi morto na briga de torcidas rivais. Então já a gente vai debater esse assunto aqui, porque é um assunto que interessa a todos.
interessa ao Ministério Público, interessa à crônica especializada e, claro, evidentemente, aos clubes, porque são torcedores desses times que estão se matando. Agora mais um ouvinte no ar. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Tigrão, CH. Sou torcedor da Ponte Preta, sou Emerson aqui de Santos. Eu até postei no Twitter da Ponte para colocar um cara motivador, um cara do BOP, para dar uma raça, para dar uma energia, para dar uma sacudida no elenco. Isso funciona, foi feito no Santos, porque os caras estão com a moral baixa, tudo bem que o time é feio, é horrível, mas é hora de unir forças e tentar dar uma sacudida para mostrar que tem que ter raça e jogar com vontade, entende? Funciona. Eu já falei aqui diversas vezes de que isso é importante, funciona, alguém que tenha condição de mexer lá dentro da cabeça do jogador. Mas os técnicos não gostam disso, não gostam. Eles podem até disfarçar, põe aí um psicólogo e tal, entendeu? Agora, eles não gostam, porque se o time der uma resposta, aí vão dizer que foi a palestra motivacional, que foi o cara do BOP, que foi o hipnólogo, que foi alguém que veio, que não tem nada a ver com o futebol, mas tem conhecimento da alma humana. Eles não gostam, eles detestam esse tipo de procedimento, porque acham que tudo se resolve na bola. E a gente está vendo, né, quanto mais o tempo passa, que o futebol tem uma parte emocional gigante. Tem a parte técnica, evidentemente. Eu já disse aqui, né, 50% é físico, futebol de muita intensidade. Mas tem uma parte técnica importante aí, que eu acho que é de uns 20%, e tem uma parte emocional muito forte, que está na casa aí dos 25%. E 5% é tática, porque, olha, é muito difícil você ver um treinador que você vê o time jogando e fala, nossa, esse treinador conhece, hein? Esse time está jogando embaixo do dedo do treinador. É tudo como gostava de falar o Brasil de Oliveira, grande comentarista morto, que Deus o tenha, que trabalhou muito tempo aqui em Campinas, em emissoras de rádio e também em jornais, e trabalhou no jornal Estado de São Paulo. Tudo matungada, tudo matungada. Tudo muitos enganadores, alguns até têm conhecimento, mas são artistas, porque não conseguem fazer uma mexida tão significativa assim. Quando tem um time bom na mão, aí, meu filho, aí fica bem mais fácil, né? Quero ver você fazer um time ruim jogar. É igual ontem, o ouvinte comentarista que teve participação conosco, porque em toda a transmissão nós temos o ouvinte comentarista e nós temos um comentarista convidado, um ex-jogador. O Renato Morungaba participou conosco do jogo do Guarani contra a equipe do Palmeiras. E aí ele até estava dissertando a respeito do Milton Buzetto, que hoje o que é moda, você jogar por uma bola, o time todo retrancado, fechado, o Milton Buzetto já fazia isso nos anos 70 com o time do Juventus. Milton Buzetto, que morreu aqui em Piracicaba. Ele tinha uma chácara lá em Piracicaba chamada Retranca. Então, alguns treinadores que acham que estão fazendo alguma coisa moderna, na verdade isso aí já foi feito há muito tempo atrás. Bem, Júlio Nascimento, você preparou aí pra gente uma entrevista com o Rogério Ceni. Vamos passar a debater esse assunto muito importante, hein, Júlio? Pois é, Batistão, eu selecionei aqui um trecho da entrevista do Rogério, porque novamente ele foi questionado sobre a onda de violência no futebol, não só no Brasil, mas no mundo também, né? O Rogério é uma figura icônica, um jogador muito... Foi um jogador de muito respeito dentro da torcida do São Paulo e a torcida brasileira no modo geral, hoje na função de técnico. Então é uma figura muito importante de se ouvir. No final de semana, alguns casos marcantes, assim como na semana passada, tivemos vários episódios, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, e agora 2 episódios mais fortes, né? O primeiro no Campeonato Mexicano, com muitas mortes no confronto do jogo do Atlas contra o Querétaro. É uma briga, é uma rivalidade
que se expande, vai além do futebol. E também tivemos em Minas Gerais um confronto entre torcedores atleticanos e cruzeirenses que terminou na morte de Rodrigo Caetano, um torcedor de 25 anos do Cruzeiro. O Rogério Ceni foi questionado e deu uma sugestão: interromper o futebol. Diante dessa onda de violência, essa foi a sugestão do Rogério. Vamos ouvi-lo. Reflexo do que é a sociedade no nosso país, reflexo do que é a educação no nosso país. Se tivéssemos talvez uma classe bem unida, parava tudo. Para, isso aí não é só, teve no Paraná também, né? Invasão em campo, tentando bater em jogador. Não tem mais sentido, perdeu o sentido. Mas como nós não temos tanta coesão e sindicatos tão fortes também, nós, infelizmente, a gente vai tocando a vida. E aí fala assim, não, mas quando aconteceu, uma desgraça, já aconteceu, né? O menino do Grêmio teve que ir para o hospital, né? Um ônibus atacado, se não me engano. Reflexo do que é o país, do que virou o país, do que o ser humano entende como vida. Infelizmente nós não damos sinais de melhora como seres humanos. Bianca Molina, TV Bandeirantes. Rogério, o futebol brasileiro registrou cenas de violências lamentáveis na última semana. Qual a postura que os principais clubes do país podem ter para tentar coibir atitudes assim e evitar que o ano traga situações ainda piores? Eu repito, quando acontecer uma coisa assim, para o futebol. Se parasse o futebol, e olha que tem países que eu tenho certeza que pararia o futebol com acontecimentos como esse. Mas como não para e tudo segue, como muitos clubes também endividados e já toca-se da maneira que for possível, né? Então, infelizmente, se fosse sério mesmo, eu acho que deveria ter parado o futebol diante dos acontecimentos. Aliás, foram bem, acho que no mesmo dia ou em 2 dias diferentes aí, de espaço de tempo, acontecimentos suficientes para parar tudo. Esse, então, Rogério Ceni, atual técnico do São Paulo, falando sobre esses acontecimentos, né, a onda de violência que tem tomado o futebol, pelo menos nas 2 últimas semanas, principalmente no Brasil, né, Batista? São muitos casos acontecendo aqui no nosso país, mas também casos de invasão em outros países e também de muita violência e mortes no futebol mexicano. Mas qual que é a sua opinião? Você acha que o futebol deveria parar tudo até que resolvesse isso? E tem solução esse negócio de violência? Eu acho que a gente precisa... a gente chegou num ponto que a gente tem normalizado os acontecimentos violentos no futebol. Poxa, isso é coisa de torcida, às vezes até jogando pra torcida organizada. Isso acontece, é a irracionalidade do torcedor. Pô, todo clássico é isso. É até um momento, às vezes, de frieza de todo mundo que está inserido na esfera do esporte, né? E a gente não pode normalizar o torcedor perdendo vida, confrontos, por mais que às vezes sejam torcedores que estejam infiltrados, bandidos infiltrados em torcidas organizadas, em confrontos marcados previamente. Às vezes tem muita gente inocente que acaba pagando o preço por isso. E no caso, acho que é até mais grave do que aconteceu com o Danilo Fernandes, por exemplo, lá no Bahia. Ele teve que fazer uma cirurgia na retina porque ele quase perdeu a visão por um ato inconsequente de torcedores. Tivemos no jogo do Paraná, que vem acumulando rebaixamentos aí nos últimos anos, quantos e quantos jogadores foram expostos e agredidos numa invasão que não deu em nada. Então tem sido muito problemático todos esses episódios, todo ano a gente tem presenciado isso. Já presenciamos, inclusive, no futebol de Campinas, muitos episódios que ficaram marcados na história de forma negativa. E em nenhum momento, Batista, os clubes, as entidades pararam para conversar. Tanto que a resolução, a ideia de resolução do Ministério Público de torcida única, que é um fracasso, inclusive, não funciona. A torcida única em nenhum momento diminuiu a onda de violência, muito pelo contrário, ela só fez com que as torcidas mudassem as estratégias e a polícia e quem cuida da segurança pública tivesse que se readaptar para tentar evitar esses confrontos. Então, isso mais atrapalhou do que ajudou. Mas não se tem uma conversa, os clubes não sentam. O Rogério Ceni citou aí a questão dos sindicatos. Até estou tentando marcar entrevistas com os representantes dos sindicatos, dos clubes e também dos atletas, para tentar ouvir o que está sendo feito. Porque a gente parece que às vezes a gente quer esperar acontecer algo muito mais grave, pelo menos em termos de repercussão. Porque quando acontecer alguma coisa com um jogador,
como quase aconteceu aí nos jogos do Bahia e também nos jogos do Grêmio, talvez a mobilização seja maior do que está sendo com torcedores perdendo as suas vidas. E eu não faço acepção, né? Eu acho que um torcedor perder a vida tem o mesmo valor de um jogador, mas parece que os clubes eles vão esperar algo mais trágico acontecer em relação à repercussão para se movimentarem. Agora, Tigrão, é uma situação complicada porque envolve uma série de fatores. Televisão envolvida, tem os patrocinadores, alguns jogos são transmitidos para TV internacional, existem compromissos, muitos compromissos comerciais. Então são duas situações. Uma que é um negócio horroroso, pessoas perdendo vidas, que não deveria ser assim, porque o esporte é um entretenimento, é algo para lazer, e não é uma guerra, não é um embate de gladiadores. Parece até que estamos na Idade Média. E de outro, compromissos comerciais que os clubes assumem e existem sanções se eles tomarem a iniciativa por conta própria de paralisar uma competição ou se recusarem a entrar em campo por causa dessa questão de violência, né? É muita coisa envolvida, mas eu queria dar uma resumida no que eu penso. Enquanto as autoridades, estou falando com as autoridades policiais, com o Ministério Público e com a Justiça em geral. A Justiça, especialmente nesse caso aqui, a Justiça criminal, varas penais. Enquanto elas pipocarem para a minoria e prejudicarem a maioria, não vai resolver. Quer a solução? Não é torcida única. Eu gosto de dar uma resumida aqui nesse caso, tá? É evidente que tem interesse comercial, tudo isso que você falou. Mas a partir do momento que um cidadão cometer um delito e for julgado e condenado e puxar cadeia, essa medida é exemplar para que um outro que esteja pensando em fazer a mesma coisa não repita o ato. Agora, quando esse cidadão que dá a causa e todo mundo lá dentro da torcida sabe quem foi e não acontece nada com ele, essa impunidade incentiva novos delitos. É a impunidade incentivadora de reação em cadeia. Ponto. E aí, o que fazer? Só criticar é fácil, é muito cômodo de nossa parte. Se me fosse dada essa chavinha, essa pasta da justiça nos campos de futebol e nas cercanias, eu faria o seguinte: delito, cadeia, julgamento muito rápido, cadeia. E outra, votaria uma lei como crime inafiançável. Então entrou em cana porque aprontou uma que feriu alguém ou que matou alguém, vai responder preso até terminar o processo. E aí é condenado, continua para acabar de cumprir a pena. Essa é a primeira medida que eu tomaria. Endurecer as leis, porque aqui no Brasil, as leis são feitas para serem desrespeitadas. Veja o negócio do uso de máscara, que não está suspenso ainda em campo de futebol. Ontem tinha 28 mil pessoas no Allianz Arena. Tínhamos esse público lá. Tinha 2 caras de máscara. E não está ainda suspenso o uso de máscara, que deve sair aí para ambientes abertos na quarta-feira, alguma coisa nesse sentido. Então tem uma determinação do governo estadual, mas ninguém cumpre, ninguém é punido. Então se ninguém cumpre e ninguém é punido, vamos continuar não cumprindo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, para encerrar, é assim, ó. O cidadão que flagrantemente for preso aprontando, ele tem que ter esse julgamento rápido. E aquele cidadão que estiver participando de qualquer manifestação de violência, mesmo sem ter cometido um delito previsto, como tentativa de homicídio, como lesão corporal grave, mesmo sem ter cometido, ele teria que ser excluído por 1 ano das cercanias do campo de futebol, nem dentro, nem 3 quilômetros próximo de um estádio de futebol em dias de jogos. E se fosse pego,
seria preso também cometendo um crime. Pronto, ó, ameaçou 3 quilômetros de ausência, de distanciamento, 3 quilômetros em dias de jogos, de qualquer estádio, não é só do time dele, não. E se estiver rondando por ali, mesmo que seja para comprar pizza, tem uma pizzaria a 2,5 km do estádio do time dele, ou de qualquer outro estádio, preso. O senhor não poderia estar até 3 quilômetros. Pronto. E aí todo mundo sabe onde é que está a criminalidade nos estádios de futebol. Todo mundo sabe. Por que não vão lá e puxam a capivara de todos para ver como que é todo mundo santinho? E aí quem tiver também com algum tipo de mandado de prisão, guarda o cara. Se o cara está respondendo um processo criminal de violência, não pode entrar no estádio até que ele cumpra a pena e que ele pague aquilo que deve para a justiça. Mas não, é mais fácil fazer o seguinte: todo mundo sabe onde é que está o problema, mas todo mundo pipoca para o problema. E aí pune as famílias, faz com uma torcida só. Aí você faz um derby aqui por causa de meia dúzia de bandido de cada lado. A família do torcedor do Guarani que queria ir no Campo da Ponte é privada disso. E a família do torcedor da Ponte que queria ir ao estádio do Guarani também é proibida disso. Então é mais fácil para os incompetentes, é mais fácil para os caras que pipocam para a violência ficar nas suas casas, nos seus gabinetes, editando leis às vezes que não são cumpridas, do que botar o dedo na ferida. A ferida é essa, pô. Vai lá no núcleo e pega a capivara de todo mundo. E está resolvido o problema. Agora, enquanto existir impunidade que incentiva a criminalidade, não vai acabar nunca. Está aqui a receita, com todas as letras. Agora é mais fácil. Por exemplo, quando o Estádio da Ponte, em 2017, foi invadido por 12 caras, toda uma comunidade foi punida. Todo mundo de bem que estava lá não pôde mais ir no estádio durante 10 partidas, 5 partidas, não me lembro mais. Não, agora é porteira fechada e não pode nem jogar em Campinas. Ora, meu Deus do céu, ao invés de você punir os homens que cometem crimes, você pune as pessoas de bem porque você não tem competência ou não tem interesse em punir quem realmente é criminoso. E só todo mundo acompanhou, né? Mas para aqueles que não ficaram sabendo o que aconteceu, nós estamos falando do Campeonato Mexicano. Estava tendo um jogo entre Querétaro e Atlas, e o Atlas estava vencendo a partida por 1-0, o jogo no campo do Querétaro, e aí torcedores do Querétaro atravessaram a segurança, dizem até que os seguranças facilitaram. O campo era do Querétaro e os seguranças facilitaram a entrada dos torcedores do Querétaro que partiram para cima dos torcedores rivais. Uma confusão imensa, uso de arma branca, pauladas para tudo quanto é lado, 15 mortos, e a Liga Mexicana de Futebol tomou a iniciativa de fazer, não parou o campeonato, mas vai fazer jogos com portões fechados. Batista. E a briga no Mineirão, só para completar, sim, a briga ocorreu entre torcedores da Galoucura e da Máfia Azul, clássico mineiro, uma confusão generalizada. A Polícia Militar disse que prendeu 19 pessoas, acho que é isso, né? 19 presos nesse rolo, nessa confusão, e aí um torcedor teria sido baleado, sofreu lesões fatais e veio a óbito. Portanto, 15 mortos no México e um morto lá em Belo Horizonte. Pois não, e poderia ter morrido um jogador do Grêmio a semana passada, sábado passado, já retrasado. Do Bahia. Oi? E um do Bahia, goleiro do Bahia também poderia ter sido goleiro morto. do Bahia. Agora, o jogador do Grêmio que tomou uma pedrada dentro do ônibus, uma pedra grande na cabeça, ele teve traumatismo craniano. Não teve fratura óssea, teve traumatismo craniano e ficou hospitalizado. Tanto é que o jogo não aconteceu, o Grêmio se negou lá nas cercanias do Beira-Rio.
Então todo mundo sabe. Como é que é o nome dessas duas torcidas que se pegaram em Belo Horizonte ontem? Repita aí. Galoucura e Máfia Azul. Todas Galoucura, manjadíssimas. Todo Galoucura, mundo sabe evidentemente, quem é que do Galo, aliás, e Máfia Azul do Grêmio. A esmagadora maioria dessas facções, esses elementos estão numa longa fila de canonização por parte do Papa Francisco. Todos são santinhos. A polícia também acha todo mundo santinho, porque sabe onde eles se reúnem, sabe o que é que eles fazem antes, durante e depois do jogo, mas tá tudo certo. Agora no México, todo mundo sabe quem é que se envolveu. Não, faz com porta fechada, é mais fácil. Isso aí é demonstração, é uma assinatura, é um reconhecimento público de incompetência para conseguir promover um espetáculo. Só isso. Só para a gente finalizar e encerrar esse tema, daqui a pouco nós vamos entrar aqui no caminho que os dois times de Campinas farão até o final da fase de grupos do Paulista, analisando os adversários. Mas quero ouvi-lo, CH, a respeito do tema. Você oportunamente colocava hoje no Nossa Área, programa das 11h30 até o meio-dia e meia pela Rádio Bandeirantes, sobre a questão do Ministério Público. Coloca o dedo em assuntos que não deveria colocar, mas agora num assunto tão grave como esse não aparece. Eu falei a respeito disso, e sobre o México o buraco é um pouco mais embaixo. Eu pesquisei um pouquinho, eu fiquei muito entristecido, revoltado e sem conseguir entender como é que aquelas cenas aconteceram. Como tem traficante, o negócio é pesado. Então é um pouco mais difícil de a gente encontrar um caminho, não é? Lá o bicho é grande e eu não tenho competência para comentar. Não é que eu não quero, né? Eu até tentei pesquisar, mas as informações dão conta que o negócio não é futebol. E não é só a violência que assola toda a sociedade no mundo. O negócio é mais embaixo. Aquilo é coisa direcionada, né? Aquilo é guerra por espaço de traficantes. Mas vou parar por aqui. No caso do Brasil, eu falei na hora do almoço numa pergunta absolutamente pertinente, colocada como pauta pelo Júlio Nascimento. O Ministério Público, ele se intromete em muita coisa que ele não devia. Estou falando do futebol, tá, gente? Falando do futebol, tá? Que ninguém me entenda mal. Se intromete em casos, né? E traz soluções que não solucionaram nada. Só trouxeram prejuízo para os torcedores de bem em detrimento aos bandidos. Onde estão os bandidos? Soltos. Eles não conseguem ou não têm interesse ou não têm competência. De qualquer maneira, os bandidos estão à solta, né? No Paraná, o Paraná Clube foi rebaixado, jogador de futebol lá apanhou, teve invasão. Dizem que orquestrada, né? Dizem. Teve problema com o ônibus do Bahia, quase levou a óbito o Danilo, goleiro. Teve problema no Náutico, por eliminação, aquela coisa toda. Teve problema no Grenal. Teve problema Corinthians e São Paulo. Teve morte em Cruzeiro e Atlético Mineiro. E eles sabem quem são as pessoas. E onde surge a origem da confusão. Eles sabem. Todos os comandantes, aqueles que deveriam zelar pela nossa segurança, eles sabem aonde está a origem do problema, mas eles não querem ou não têm coragem ou não podem ou desconhecem de qualquer maneira, a responsabilidade é deles. A segurança pública, ela tem que botar o dedo na situação. Agora sim, tem que fazer alguma coisa. E prender os caras. É só ir na origem. Tem cara aí que depredou o ônibus da ponte naquela primeira passagem do Luca, agrediu o Ivan Quaresma e o cara tá aí na arquibancada até hoje. A gente sabe quem são as pessoas. No caso do Guarani é a mesma coisa. Quem provoca balbúrdia tá lá na arquibancada, eles sabem quem são e não tomam nenhuma providência. Essa é a verdade. Tô falando do nosso quintal aqui. Não é? Eu não sou especialista, é caso de polícia isso. Eu não tenho nem competência, nem quero entrar na celeuma, mas eu tenho que falar sobre as providências, porque está prejudicando diretamente o produto futebol, porque as famílias cada vez mais estão longe, estão ficando longe, não têm interesse
de visitar campo de futebol. Está afastando um público interessante. Esse público que interessa para o futebol. As famílias, as mulheres, gente do bem, não bandido. Então, essa gente que deveria tomar conta, os dirigentes de futebol, eles preferem os bandidos do que as famílias. Então, é um amontoado de situações. A cultura brasileira também. Nós temos muitos problemas nas leis e para cumprir as leis. Então, é um grande problema, um problema que deveria ser, não mais simples, mas as pessoas pelo menos têm que agir, né? Aquelas que deveriam agir, e elas não agem. E o que fica de tudo isso, Batista, é uma tristeza muito grande com o ser humano. Veja o que está acontecendo na Ucrânia, eu não estou fazendo nenhum paralelo. Estou falando do momento nosso como ser humano. É muito triste o momento. E as autoridades no Brasil, que se intrometem em muitas coisas que não deveriam se intrometer, neste caso elas deviam agir. E o Rogério Ceni, ele tá pedindo socorro. Porque ele ficou muitos anos na vida dele dentro do campo e agora ele foi, não é, para fora do campo sendo um dos melhores treinadores desse país. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não seria o caso de parar os campeonatos, mas ninguém faz nada. Alguém tem que fazer alguma coisa. Nesse caso, a sugestão dele é extremamente pertinente para mim. Esse foi o nosso debate sobre a questão da violência no futebol. O Marcelo Capelletti está dizendo aqui, Capelletti ou Capelete, eu nunca sei direito aqui a pronúncia correta desse sobrenome. Acho que é Capelletti, né? Marcelo Capelletti. O Capelletti é a comida italiana. Bom, o Marcelo está dizendo aqui, boa tarde Batista e a todos da Band. Na época de Bettuzini, ele descia no vestiário após o jogo contra o Palmeiras e mandava embora na hora Vitinho e Maxwell. Vitinho e Maxwell. Daniel Paulista segura até o final do Paulista, depois manda embora, que ele não sobe na Série B. Abraços a todos, Marcelo Capelletti. Inclusive, trago para todos vocês um abraço do Bettuzini. Falei ontem, momentos antes do início da nossa transmissão do jogo entre Palmeiras e Guarani com o Bettuzini por telefone. Ele me ligou, ele tinha dado uma bela entrevista ao Milton Neves no programa Concentração. E aí ele me ligou, batemos um papo. O Beto, que está extremamente lúcido, tem profundo conhecimento de futebol. E ele até me falou, né, sobre a nova programação, o jeito que nós estamos fazendo a programação esportiva aqui da Rádio Bandeirantes, e deu os parabéns. Falou, estou gostando demais, esse debate com temas importantes, interessantes, e que não fica um negócio segmentado, porque antes era assim, né? Era segmentado. Então, vamos falar, até tinha um giro. Cada dia começava com um clube. E aí, quando começava, porque são 5 programas na semana, então, obrigatoriamente, um time tinha 5 vezes começando primeiro e o outro 2 vezes, 3 por 2, né? São 5 programas. E havia sempre uma reclamação dos torcedores. Às vezes o assunto esticava com o clube, aí o outro ficava menor. Então o negócio era por boxe, né? Boxe, tinha o boxe do Guarani, o boxe da Ponte, o boxe do Guarani. Agora não. Agora é permanentemente um debate ao longo de todo o programa com assuntos pertinentes, importantes. A opinião dos comentaristas aqui na Rádio Bandeirantes. Então, muito obrigado, Bettuzini, um abraço para você. Fiquei muito feliz em conversar, ainda que à distância, por telefone, por causa da pandemia. Faz tempo que a gente não se reúne, não conversa com o Bettuzini, mas foi muito bom, pelo menos por telefone, matar um pouco da saudade, conversar com o Beto. E fiquei muito feliz em receber os parabéns de um cara que é extremamente ouvinte de rádio, acompanha tudo. E ele falou, parabéns para vocês aí da Bandeirantes, mande um abraço para todos. E é isso que eu estou fazendo agora, trazendo no ar
O abraço aqui do Beto Zini. Agora 18h49. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com coral, proteção, sol e chuva impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h52, ouvinte no ar. Ô Júlio, bom dia, tudo bem? Edson da Chácara Primavera. Eu estou vendo o comentário do Tigrão, do CH, do jogo do Guarani, e disse que o Guarani jogou bem. O Guarani jogou bem, o Guarani se defendeu, né? Também, se fosse partir para cima do Palmeiras, ia tomar uma goleada histórica. O Guarani teve o quê? 2 chances de gol? 3? Perderam aquela bola lá, o cara não soube fazer com a bola e chutou em cima do zagueiro. E teve uma do centroavante novo lá que chutou, o goleiro pegou, depois tomou um contra-ataque só. Depois o Tigrão fez aquela análise na expulsão do Rodrigo Andrade, que foi muito rigoroso. Foi nada, ele deu uma cotovelada na cara do nego. O Tigrão tá brigando com a imagem. Se ele olhar a imagem, ele deu uma cotovelada na cara do nego. Tinha que ser expulso mesmo. Isso aí, o comando perdeu, né? Perdeu o comando técnico, né? O cara nem joga, tá na reserva e quando entra faz uma barbaridade dessa. É brincadeira. E o Fábio do Centro está dizendo, esse Vitinho veio fazer o que no Guarani? O Fumagalli hoje põe ele na chuteira. O ditado é põe no chinelo, né? O ditado é esse. O Fumagalli hoje, não está dizendo o Fumagalli na época do Fumagalli. Olha, esse Vitinho, ele está com brincadeira, pô, não é possível. O cara tá de sacanagem, só pode ser. Porque toda bola que ele pega, ele erra o passe. Dá a impressão que é de propósito. Acredito que não, né? O jogador não vai fazer isso. Mas o jogo estava acabando e o Guarani não tinha tomado ainda o segundo gol, né? Tava 1-0, porque o segundo gol foi bem no finalzinho, praticamente teve o segundo gol do Palmeiras e terminou o jogo. E aí teve uma falta e vem o Vitinho para cobrar.
Aí o time praticamente inteiro do Guarani lá dentro da área do Palmeiras ou na entrada da área. E aí vem o Vitinho, parece jogo de casado contra o solteiro, o camisa sem camisa no final do ano, que todo mundo dá um tapa forte no beiço e fica lá, né? Toca essa bola pra cá, toca pra lá. Ele foi cobrar a falta, ele fez um recuo, ele recuou a bola para os braços do Everton. Então o cara tá de brincadeira, alguém tem que conversar com o cara, falar, meu filho, você não tá afim do negócio? Você não quer? Então se não quer, sai fora, rescinde o contrato dele, manda ele procurar sua turma, porque não dá para ficar colocando, porque se coloca no banco, por alguma razão o treinador coloca o cara. Todo treinador é a mesma coisa, ele acha que em algum momento aquele jogador vai arrebentar. Que é o que acontece com o Maxwell. O Maxwell tá sempre por aí, ó. O treinador tá sempre colocando ele, nem bem tinha constatado a lesão do Iago. Opa, Maxwell, chama lá, vai entrar o Maxwell. Nossa, que vontade de escalar o Maxwell. Que coisa impressionante. O Nicolas Careca entrou no jogo, ficou num curto espaço de tempo, jogou muito mais, umas 10 vezes mais do que o Maxwell em toda a trajetória dele com a camisa do Guarani Futebol Clube. Então realmente não dá para entender. Agora, uma coisa que dá para entender é a Angel Tour. Porque a Angel Tour, eu indico, porque eu conheço, eu sou cliente. Vai viajar a passeio ou a trabalho dentro e fora do Brasil? Angel Tour. Necessita de um carro para o seu dia a dia? A Angel Tour é a sua melhor opção. É referência em Campinas e toda a região. Há mais de 20 anos no mercado, oferecendo solidez e um alto padrão de atendimento e plantão 24 horas. Equipe treinada e qualificada para atender e superar as suas expectativas e também de sua empresa. Passagens aéreas com desconto, hospedagem em qualquer lugar do mundo, seguro viagem e aluguel de carro por dia, por mês, por ano ou frotas. O que você desejar em qualquer lugar do Brasil. Alugue o seu carro com diárias a partir de R$ 62. Faça a sua cotação pelo WhatsApp 953 21 5444. Esse é o WhatsApp. E o telefone fixo é o 2512 3333. E o site é a angeltour.com.br. Tem lojas em todo o Brasil. Aqui em Campinas, anote aí, Rua Pereira Tangerino 91, no Guanabara. Tem Americana, tem Limeira, Piracicaba, Valinhos, Indaiatuba, Jundiaí, Bragança Paulista, Mogi Guaçu e em todo o interior do estado de São Paulo. Mandar um grande abraço a todos que assistem o programa Os Donos da Bola. Recebi aqui o relatório do Ibope do mês de março, realmente arrebentando a boca do balão. Grande audiência do programa Os Donos da Bola numa região de 8 milhões de habitantes, 86 municípios. Muito obrigado para você que se liga na tela da Band. Agora, 18h58. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Ponte Pretano, agora é decisão e a Macaca é mais forte com você por perto. Queremos todos no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso. Sócios TC10 continuam com seus benefícios e vantagens exclusivas. Conheça os planos. Lugar de torcedor Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a Macaca é mais forte. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Oferecimento Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas você encontra coral, proteção, sol e chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. 19 horas em Campinas e eu quero falar com vocês da Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Labastini. É fácil você reparar e cuidar das suas paredes. O Repara Paredes e o Repara Madeira são ideais para preencher furos e buracos e demais imperfeições em alvenaria ou madeira. A lixa líquida é o preparador de superfícies que substitui a lixa convencional. E o melhor, não faz poeira. E tem mais produto Alabastini, gel removedor, a forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e instans. Nivela madeiras, a preparação sem igual para deixar portas e janelas com acabamento mais liso, uniforme com melhor resultado. Os produtos Alabastini vão facilitar a sua vida e você encontra na Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou então no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2L. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band, é Sérgio das Paineiras. A maior decepção da Ponte Preta é ter um presidente que falou muito e está rebaixando a Ponte Preta. O seu Marco Oberlin devia ter vergonha na cara e pedir o bonezinho dele e ir embora. Não entende nada de futebol esse cara aí. Isso aí é uma velha raposa felpuda que já está em extinção. São 19 horas e 2 minutos em Campinas. Vamos analisar aqui a trajetória. São 2 rodadas. Júlio Nascimento, Corinthians e Ituano. Quantos pontos você acha que a Macaca vai conseguir? E se dentro da sua análise, esses pontos que a Ponte vai conseguir serão suficientes para ela evitar o rebaixamento? Bom, Batista, essa pergunta é complicada, né? Quantos pontos a Ponte vai fazer? E até porque é preciso entender primeiro qual será o planejamento do Corinthians, né? Se o Corinthians vai colocar um time principal para enfrentar a Ponte no sábado, porque depois tem um clássico contra o Palmeiras, apesar de ser só o segundo jogo do Vitor Pereira no comando do Corinthians, existe uma possibilidade sim de time alternativo, justamente pensando no derby paulistano. E mesmo se for um time alternativo, o Corinthians, dentro da Neoquímica Arena, é um time muito forte, né? Por isso eu acho que o empate não pode ser desprezado. Claro que a situação da Ponte é uma situação complicada, e se o time só empatar com o Corinthians, permanece na zona de rebaixamento na última rodada, mas teve até um ouvinte que citou pela manhã que o importante é a Ponte chegar na última rodada com chances, porque aí jogando em casa, provavelmente com o Moisés Lucarelli recebendo um bom público contra o Ituano, vai tentar buscar esse resultado positivo, até porque o Ituano pode chegar sem chances, apenas cumprindo tabela na última rodada. Então eu apostaria em 3 pontos nessas 2 últimas partidas da Ponte, Batistão, justamente contra o Ituano.
A Ponte nunca ganhou do Corinthians no campo do Corinthians, lá em Itaquera. 8 jogos, máximo que conseguiu foi aquele empate na final do campeonato. Praticamente um jogo amistoso para o Corinthians, que tinha enfiado 3 na Ponte em Campinas. E aí a Ponte tinha que vencer por uma diferença de 4 gols para ficar com o título e acabou empatando lá em Itaquera. Esse é o único ponto em 8 jogos que a Ponte ganhou do Corinthians lá em Itaquera. A mesma pergunta sobre o Guarani, que tem pela frente Ferroviária em casa e o São Bernardo. Quantos pontos ganha o time do Guarani e se isso é suficiente para o Guarani se classificar? Acho que a grande aposta do Guarani é contra a Ferroviária dentro de casa, né, Batistão? O jogo do sábado, inclusive, a torcida do Guarani tem pedido muito aí da mobilização da diretoria, em baratear os ingressos, criar atrativos para que o torcedor vá ao campo, né? E não dificultar a ida desses torcedores, né? Fazendo economias ali, acabam deixando o futebol de segundo plano. Então acho que é importante o emocional do Guarani, não sei nem se é possível, porque a chave da campanha do Guarani, acredito eu, esteja nesse jogo contra a Ferroviária. E depois pega o São Bernardo, né? Fora de casa, o São Bernardo que por enquanto vai confirmando a segunda colocação do grupo B e pode chegar também, dependendo da combinação de resultados nesta rodada, pode chegar no jogo contra o Guarani classificado, Batistão. Aí acho que seria o cenário perfeito. Acredito que o Guarani esteja buscando 4 pontos para bater 14, evidentemente se livrando de qualquer chance perigosa de degola, mas ainda sonhando com classificação. Acho que a meta do Guarani é 4 pontos aí nessa reta final. Perfeito. Hoje o Guarani tem 10, é o último colocado. A Água Santa tem 10 também. O segundo colocado é a Inter de Limeira. Com a vitória contra o Novo Horizontino, rebaixou o Novo Horizontino, colocou a Ponte na zona de rebaixamento e a Inter assumiu a vice-liderança. Então veja o estrago que fez esta vitória da Inter em cima do Novo Horizontino. Bom, Tigrão, a mesma pergunta, começando agora com o Guarani. A tabela marca a Ferroviária Brinco, sábado, e depois o São Bernardo. Qual é o seu prognóstico para esses 2 jogos? Batista, é muita instabilidade dentro do campeonato e o Guarani teve como principal característica, né, tanto na Série B, encerrada aí em novembro, como agora, durante todo o Campeonato Paulista na fase classificatória, a instabilidade, né? Esses altos e baixos. Então é muito difícil, não é questão de ficar em cima do muro, não, mas é difícil. Eu projeto aí 4 pontos. Uma vitória contra a Ferroviária e um empate contra o São Bernardo. Mas é mero palpite, né? De repente o Guarani entra e faz um baita de um jogo contra a Ferroviária no primeiro tempo, depois faz aquilo que fez contra o Santo André, cai de ponta cabeça no segundo tempo. É difícil pela instabilidade. O Guarani não nos passa confiança, né? Ele não nos passa confiança. Mas é pauta do programa, vamos nessa. A Ferroviária tem 10, só que a Ferroviária teve o seu jogo adiado por falta de energia elétrica, lá na Arena Fonte Luminosa em Araraquara, que você conhece tão bem. Então, tem 10 pontos, mas ainda pega o Santos em casa. Enquanto que o São Bernardo, né, que surpreendeu a todos nós, ele está classificado praticamente, ele tem 15 pontos contra os 17 do São Paulo. A Ferroviária com 10, mas com um jogo a menos, e o São Paulo também com um jogo a menos. Então São Paulo e São Bernardo vão passar aqui. Eu acho que a Ferroviária vai ter que fazer um jogo aí pensando no negócio chamado rebaixamento. Se a Ferroviária perder, ela ainda terá 2 jogos, mas com 10 pontos, tá ainda na alça de mira, com pouco risco, baixo risco, mas ainda tem risco. Então vamos falar aí nos 2 confrontos bugrinos, 4 pontos. E só me permita, como eu fui citado aí por um querido ouvinte do centro da cidade, e eu não anotei o nome aqui, o Tigrão está brigando com a imagem. No caso da expulsão do Rodrigo Andrade. Eu quero dizer o seguinte, que os 2 ficaram engalfinhados no chão, Rodrigo Andrade e o jogador do Palmeiras, parecia a briga das aranhas. E aí um falou alguma coisa para o outro e o Rodrigo Andrade sim, fez um movimento com o braço, da cotovelada. Não estou brigando com a imagem não, nosso querido ouvinte.
Ele fez um movimento, sim. Certo. E não acertou. Porque uma cotovelada naquela circunstância ali nocautearia o jogador do Palmeiras, que se levantou numa boa e continuou no jogo. E a pergunta que eu faço para o senhor e para todos os que estão nos ouvindo, porque eu já ando com o saco cheio de ver os times de Campinas prejudicados por arbitragem, especialmente contra os grandes, que têm mais voz ativa e mais prestígio e faturam mais. A pergunta é a seguinte: se tivesse sido o contrário, esse pequeno movimento com o braço, ameaçando uma cotovelada que não pegou, praticada pelo jogador do Palmeiras, será que ele teria recebido pelo menos cartão amarelo? Reflita sobre isso antes de dizer que eu briguei com a imagem. Ele sim fez, o senhor tem razão, o movimento da cotovelada, mas não acertou. Por isso é que eu disse, não discuto a expulsão, mas acho que houve um excesso de rigor. Se fosse o contrário, esse rigor seria o mesmo? Reflita aí, depois Tigrão, amanhã deu para entender? O senhor nos honra novamente. Senão não vai dar tempo da gente fazer análise aqui, ó. Faça, por favor, a sua análise, o seu prognóstico agora com relação à Ponte. Corinthians e Ituano, quantos pontos? 1 ponto. 1 ponto, empate em casa contra o Ituano, é isso? Isso. Perfeito. Portanto, tá aí o prognóstico do Tigrão com relação à Ponte. Ele acabou dissertando um pouco mais aprofundadamente dos adversários do Guarani. E com relação à Ponte Preta, ele foi seco, então a Ponte ganhou 1 ponto no empate em casa contra a equipe do Ituano. E para você, CH, começamos com a Ponte Preta, Corinthians e Ituano. Quantos pontos o time campineiro consegue nesses 2 confrontos? Eu gostaria, sinceramente, de verdade, conseguir responder a sua pergunta, mas eu não consigo. Eu não consigo por tudo aquilo que a gente vem falando da Ponte Preta desde o primeiro jogo. Se eu fosse que dar um palpite aqui, eu daria também 1 ponto, né? Não é o que eu desejo, é o que o time está apresentando. Eu não tenho nenhuma expectativa, nenhuma. Eu já falei isso, vou repetir depois do jogo, que a Ponte já caiu. Se ela não se mobilizou contra o Água Santa, que estava na mão dela, e nem promoção de ingresso a diretor, e cada um com seus problemas, eu não tenho nada com isso, tá, gente? Mas eu não concordo, eu tenho opinião sobre as coisas. Nem promoção de ingresso foi feito, né? Então as próprias pessoas, dentro do campo, os jogadores não mostraram para mim que estavam mobilizados. Os jogadores podem ter mostrado para o treinador, não é, que mobilizaram dentro do campo de treinamento. No jogo não aconteceu isso, né? O jogo era aquele. Contra o Corinthians, com um monte de jogador aí, que não vai poder jogar e estar em campo pelos negócios que a Ponte fez com o Corinthians, com esse clima, contra o Corinthians que vem de derrota contra o São Paulo, o Corinthians vai vencer o jogo. Esse é meu palpite. Eu não tenho bola de cristal. E contra a Ferroviária, o último jogo, desculpe, contra o Ituano, pode acreditar, Batista, esse final de semana pode já ser decretado o rebaixamento da Ponte. Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, né? As coisas chegaram nesse ponto que ninguém da gente, apesar de toda a sinalização que dentro do campo o time mostrou, a gente sempre renova a esperança e acha que no próximo jogo vai acontecer. Vai ser muito difícil. Então vamos esperar o final de semana, não estou ficando em cima do muro, eu acho que a Ponte faz no máximo 1 ponto em 2 partidas e será infelizmente rebaixada. E no caso do Guarani, depende muito desse próximo jogo, né? Eu acho que minimamente o Guarani faz 3 pontos sim e tem alguma chance de classificação, não é? O time do Guarani tem problemas individuais, mas o coletivo não está tão grave como o caso da Ponte. Os adversários também são complicados. Enfim, se tudo correr dentro da normalidade, a Ponte cai e o Guarani não classifica. Não é a minha expectativa. Eu queria e desejo muito que a Ponte não caia e que o Guarani se classifique. Então, só o tempo vai dizer, Batista. Para a Ponte cair, se ela perder do Corinthians na próxima rodada, os times que têm 10 pontos, todos precisariam vencer. Porque o empate não derruba a Ponte, mesmo ela perdendo para a equipe do Corinthians.
que a Ponte tem 8 pontos, se vencer a equipe do Ituano vai a 11. Então a Água Santa tem 10, Guarani tem 10, Ferroviária tem 10, mas ainda vai jogar contra a equipe do Santos, que também tem 10. Então tem esses confrontos diretos, né? Então não dá, mesmo perdendo, a Ponte não cai na partida contra a equipe do Corinthians, mesmo em caso de derrota. Só não cai por causa do confronto direto entre Ferroviária e Guarani. Esse é o confronto direto, onde ambos têm 10 pontos. Em caso de empate, ambos vão a 11. Então. Em caso de vitória de um, alguém vai ficar com 10. O perdedor, claro. Agora, se a Ferroviária for a perdedora, ela ainda assim terá um jogo a mais do que a Ponte, né? E mesmo que dê um empate 11 e a Ponte seja derrotada pelo Corinthians, ela chegaria no máximo a 11 também contra o Ituano. Aí a gente ia ficar aqui tendo que avaliar, já na rodada desse final de semana, a questão do número de vitórias, hein? Número de vitórias. A Ponte tem apenas 2 vitórias. 2. Ferroviária tem 2 também. Então, matematicamente, não acontece nada definitivo, como já aconteceu com o Novo Horizontino, com a Ponte nesse final de semana, porque o jogo contra o Santos, salvo o engano meu aqui, foi para dia 16. Isso. Dia 16. Que é um monstrengo de regulamento também, né? De decisão tomada. Porque, quando que é a última rodada? 20. A última rodada. É no outro final de semana, não é isso? Dia 20. Então, você vê que vai ter um jogo entre a última e a penúltima, onde a Ferroviária e o Santos vão estar sabendo tudo aquilo que eles precisam, ou para não cair, ou até para buscar a classificação. Ah, mas eles não têm culpa da falta de energia elétrica em Araraquara, lá no estádio. Realmente não tem. Por que é que não marcaram para esse meio de semana? Tem que marcar para a semana posterior à penúltima rodada. Não te parece minimamente estranho, Batista? Mas não tem data, né? Não tinha como marcar o jogo porque não tem data. Tem Copa do Brasil aí no meio. Olha, a Inter de Limeira tem 11 pontos, mas ela tem só 2 vitórias, hein? Ela tem só 2 vitórias. E ela vai pegar o São Bernardo, ela enfrenta o São Bernardo e ela enfrenta, qual que é o último jogo da Inter de Limeira? Ela pega 2 adversários complicados. Santo André. Hein? Santo André no Bruno José Daniel. Santo André lá, né? O Santo André, ele vai precisar dos pontos, porque senão ele é que entra na dança. Porque o Santo André também tem 2 vitórias e tem 11 pontos. Então, eu acho que essa segunda vaga, a primeira é do Novo Horizontino, vai ser no saldo de gols, hein? Vai ser no saldo de gols, é por isso que mesmo perdendo para a equipe do Corinthians, a Ponte tem que acreditar de que é possível, ou pelo menos é mais provável ela vencer o Ituano, apesar da campanha do Ituano, mas parece que está querendo cair, está virando na hora errada. Mesmo assim, é mais provável vencer o Ituano do que vencer o Corinthians lá, onde ela nunca venceu. Então, só para dar a minha opinião também, acredito numa vitória da Ponte nesses 2 jogos, que seria a vitória contra o Ituano, jogo no Majestoso, até pelas dificuldades já relatadas aqui no jogo contra o Corinthians. Sem os jogadores do Corinthians, a Ponte perde bastante. E no caso do Guarani, eu acho que o Guarani tem condição de chegar a 14 pontos. 4 pontos em 2 jogos. E aí, com 14 pontos também, tem que ver o que é que vai acontecer para ver quem é que vai se classificar. Porque o Guarani, ele tem 3 vitórias. Então, se ele conseguir pelo menos uma vitória nos 2 jogos, ele vai a 4 vitórias, que é o critério de desempate. Então, mesmo que o Água Santa, por exemplo, menos que o Água Santa faça 6 pontos em 2 jogos, não sei quais são os adversários, mas a Inter de Limeira tem 11. Então, se ela ganhar uma partida e empatar a outra, ela vai fazer 4 pontos. Com 4 pontos, ela vai a 15. Aí ela
tira a classificação do Guarani. Então o Guarani pode chegar a 14, mas tem que torcer contra a Inter, que não pode fazer 2 vitórias. Ou não pode fazer uma vitória ou um empate. Ela tem que perder um dos 2 jogos. Ou contra o São Bernardo, que será no Major José Levi Sobrinho, ou então perder a partida que será lá no Bruno José Daniel. Bem, colocamos aqui então os nossos prognósticos sobre a participação dos times de Campinas nas 2 rodadas finais da fase de grupos do Campeonato Paulista. Corbela Tintas, a parceira do pintor, a melhor linha de protetores do mercado, Sparlac Setol. Tem uma película elástica especial, não trinca, não descasca, é mais beleza e resistência para a madeira, protegendo da chuva e do sol. Tem o Sparlac Setol Stem, a proteção que realça os veios da madeira e mantém a sua beleza natural. E o Sparlac Setol Classic, que encara muito bem as variações climáticas. Também tem o Sparlac Setol Deck, com uma película ainda mais grossa que resiste muito bem ao tempo e ao movimento das pessoas. Corbela, são mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179, 3307-4179, ou então no site corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L. Bandeirantes! Ouvinte no ar. Boa tarde, pessoal da Band, boa tarde, Carlos Batista, boa tarde, Júlio Nascimento e todos da Band aqui. Erineu que tá falando. 5h17, tá chovendo no Jardim do Oliveira, graças a Deus. E esse coitado do Daniel explica uma derrota em cima da outra, explica. E toda a explicação deles não chega a lugar nenhum. Ele tem que explicar o quê? Que o time dele é muito fraco. Nem ele, nem ninguém vai conseguir esse time jogar mais do que está jogando. Então, nós vamos sofrer até a última rodada para ver se nós conseguimos mais 1 ou 2 pontos para se livrar do rebaixamento. E o povo que ouve a banda quer mudar o técnico. A Ponte mudou e olha aí o que está acontecendo. Não acontece nada se você não tiver time. E o Bruno Guzmán está dizendo sobre Rodrigo Andrade, foi um desrespeito à torcida, indisciplinado. Sempre falei aqui em casa que esse cara vai deixar a gente na mão uma hora. Tá aí, jogador imprudente ontem, desleal. Está dizendo aqui o Bruno Guzmán. O Adriano Gomes, não sei se é parente do Valdemir Gomes, está dizendo aqui, sábado que vem o Guarani vencerá a Ferroviária. Mas não acredito em classificação. O time não merece. Abraços, Adriano Gomes. Carlos está dizendo, Dedé tem que entrar aos poucos, sempre no final do segundo tempo. E com a partida já ganha, para ganhar forma física e técnica. O grupo tem que fechar com o Dedé e buscar uma vitória contra o Corinthians, diz aqui o Carlos Matozinho. Mas é tão nítido isso, né? É impressionante que quem está dentro não consegue fazer o óbvio. Mesmo lá, quando ele estreou contra a Inter de Limeira, não tinha condições de jogar, pô. Por que o Gilson Kleina foi escalar o cara? É isso que eu não consigo entender. E agora o Hélio dos Anjos repete a mesma coisa. Aqui o Carlos Matozinho está falando aquilo que todo mundo enxerga e todo mundo vê. Não tem jeito, tem que colocar o cara aos pouquinhos. Ele é bom jogador, tem qualidade, mas 2 anos parado, a forma física dele está deteriorada. Então não dá, num jogo tão forte quanto esse, colocar um cara que não tem condição, a perna tá dura, ela não dobra. E o Vando diz aqui, Batista e CH, boa tarde, admiro muito o seu trabalho. Assim meu Guarani tivesse a qualidade que você, Batista, e sua equipe, para vocês aí para o Guarani.
Guarani, porcaria na zaga, muito fraca. Problema, os gols tomados. Aliás, Guarani e Ponte estão afinados nisso. São as piores defesas do Campeonato Paulista. Mais um ouvinte no ar. Boa tarde, amigos da Bandeirantes, Batistão, Tigrão, Júlio Nascimento. Mais uma vez gostaria de agradecer vocês pela oportunidade de ontem de participar do ouvinte comentarista. Para mim foi inenarrável, uma honra estar com vocês aí, tá bom? E infelizmente a gente não conseguiu a vitória, mas eu vou te falar, ô Batistão, esse Vitinho, pelo amor de Deus, uma peba, esse Vitinho não dá. Esse cara, ele é igual achar dinheiro na rua. Nunca se acha. E quando você acha, ainda é miséria. Um grande abraço. E eu queria fazer uma pergunta também pro Tigrão, o Batistão. Se puder passar para ele. Na lateral esquerda do Guarani, a gente sabia que poderia acontecer desfalques e acabar que a gente precisa de alguém na posição, né? Mesmo que o Matheus Pereira veio e o menino Eliel tá aí. Mesma forma da lateral direita, né? Com o Diogo Matheus e Ludic. Porém, a lateral direita costuma ser um pouquinho mais consolidada ali, né? Agora, o que vocês acham aí na lateral esquerda do Thalisson, que jogou pelo Guarani, um dos destaques naquele derby, né, de virada que a gente ganhou e que tá jogando agora, né, no Santo André e logo eles estão aí sem... a grade deles é diferente, né, de jogos. Eu queria saber de vocês o que vocês acham aí de reforço pro brasileiro. Um grande abraço, Jason do Parapeito. Abraço, muito obrigado. Foi o nosso ouvinte comentarista ontem. E o Carlos Eduardo está dizendo aqui, ó, viu o Tigrão sábado à tarde em um novo supermercado aqui em Valinhos. Estava numa bela caranga e saiu com o carrinho de supermercado cheio de água com gás. Aquela que faz colarinho. Não consegui dar um alô para ele, mas sempre o encontro nas caminhadas de sábado. Muito gente boa. É o Calda Bike, GFC da pele até o osso. Era aí tudo o Carlos sem álcool. Eduardo. O Tudo Calda sem Bike, álcool, né? Que é a receita que eu dou para todo mundo. E o Thalisson seria uma boa, sim, viu, Jason? Eu contrataria, eu traria de volta. E agora na lata. Responde na lata. Vamos lá, Tigrão, na lata, o rebaixamento do Novo Horizontino foi zebra. Foi. O pênalti para o Atlético no clássico contra o Cruzeiro foi bem marcado? Não. O Everton pode superar o Marcos no Palmeiras? Tem que comer pelo menos umas 2 carretas de feijão. Só feijão? Nenhuma carninha para colocar junto nesse feijão. Tem que ter aquele dito popular, tem que comer muito feijão para chegar onde eu cheguei. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã. Boa noite, um abraço a todos e um beijo para todos os nossos ouvintes. Valeu, tá aí o Tigrão na lata para o CH. Alô, CH, rebaixamento do Novo Horizontino é zebra? Foi surpresa, não zebra. E o pênalti para o Galo no clássico contra o Cruzeiro foi bem marcado? O que você achou? Não. O Everton pode superar o Marcos no Palmeiras? Ele tem que ser campeão mundial? Não, nesse momento não. Precisa percorrer alguns quilômetros, Batista. Mas o Marcos tem uma Libertadores e o Everton tem 2. É verdade. Então, só faltou o Mundial, mas ele tem 2 Libertadores. Tá Isso, fácil além ganhar da o Mundial, Recopa, né? E outros títulos aí. Valeu, CH, um abraço pra você, até amanhã. Até amanhã. Júlio Nascimento, vamos lá, é contigo agora. Rebaixamento do Novo Horizontino pra você, foi zebra? Tô com o CH, não foi zebra, mas foi surpreendente, Batistão. Principalmente porque vinha de um acesso impressionante, E né? sempre investiu, né? Sempre A investiu. Série C subiu para a Série B. Léo Condé, sendo pretendido por vários clubes, recusou propostas e, de repente, veja só o Campeonato Paulista o quanto é difícil, né?
E o pênalti para o Atlético Mineiro no clássico contra o Cruzeiro foi bem marcado. Torcedor cruzeirense na bronca até agora. Eu não fiquei com a impressão de pênalti, Batistão, no mínimo discutível, mas eu tô com o Tigrão. Achei que foi mal marcado. E o Everton pode superar o Marcos no Palmeiras? O Marcão é histórico também pela seleção brasileira, mas em termos de Palmeiras, o Everton tá se encaminhando para ser o maior goleiro da história do Palmeiras. Valeu, Júlio, um grande abraço, até amanhã. Valeu, Batistão, até amanhã. Até amanhã, tem mais ouvintes participando conosco aqui, o Alexandre. Esse Vitinho está de brincadeira. Se ele acha que o Guarani está aquém da qualidade dele, que nos faça um favor e vá embora ontem. Se está achando que o time de onde veio é maior que o Guarani e está aqui de má vontade, deveria ter tido hombridade e falado que não queria vir. A gente agradeceria muito, melhor do que fazer o que está fazendo. Esse futebol pífio. Alexandre de Valinhos. Tem que ter uma conversa, né? É necessário a diretoria chamar o cara, ou o treinador também poderia chamá-lo de lado e ter uma conversa, porque a impressão é de que ele acha que joga mais do que ele efetivamente joga. Então, puxa para baixo, ele nunca entra bem, nunca tem qualidade no futebol dele. E o Fábio Juabre, o Guarani não vai ganhar nada com a venda do Gabriel Pereira do Corinthians para o Grupo City. Sim, o Guarani tem uma participação lá, né? Acho que 10% é o que o Guarani tem. Tinha 20%, mas acabou virando apenas 10%. Bem, terminou o programa de hoje. Agradecemos todos vocês, mesmo aqueles que não tiveram aqui a sua mensagem lida ou áudio no ar. Mas é muito legal tê-los conosco. Forte abraço, valeu, gente. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7.